Olá, estamos ao vivo. Agora que eu vi que entrou um sol aqui. Tudo bem com vocês? Eu sou Alcione, sou uma das facilitadoras do Círculo de Mães. Nós estamos entrando ao vivo aqui para mais uma live da série Biografias. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Essa série Biografias é uma série muito especial que a Jéssica, inclusive, já participou como convidada. É uma série de lives onde a gente convida algumas mães que participaram dos Círculos de Mães. Nós já estamos indo para a 7ª edição, que é um curso, né, onde nós podemos trocar, né, experiências, conteúdos, para apoiar as mulheres e as mães a olharem um pouco mais para seus processos de desenvolvimento, um mergulho mesmo no autoconhecimento, a partir dos impactos da maternidade. E essa série foi uma surpresa maravilhosa para nós. Nós começamos bem despretensiosas, com a ideia de que... Deixa eu até virar aqui, porque esse sol tá me deixando meio incomodada aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai adiantar. Acho que não vai adiantar muito, não. Bom, mas... Jess, tá me ouvindo bem? Entrando uma luz aqui bem boa. Não tinha sol até agora. Então, essa proposta de trocar um pouco de experiências, né? Entre as mulheres, aí, entre as mães. E aí as lives começaram a ter feedbacks muito bons, muito, muito ricos mesmo, de como a gente contar um pouco a nossa história, como a gente contar, dividir, né, as nossas experiências enquanto mães, enquanto como essa maternidade nos impactou a partir dessa criação que a gente vem da nossa geração, principalmente de mulheres criadas para serem profissionais aí, e como a maternidade pode impactar isso tudo também, as relações, né, que a gente tem, as relações conjugais, as relações familiares e o que mais a gente consegue perceber aí que impacta. Então, super, super gostoso, super legal. Ai, a Beta entrou. Então, a cada semana, nas terças-feiras, às 4 horas, a gente convida algumas mães que participaram, uma mãe em cada semana, para contar um pouco pra gente e dividir um pouco essa sua história, né? As corajosas que têm aí essa coragem mesmo de compartilhar, de ser transparente, e a gente sabe que apoia tantas outras mães. Então a gente tem recebido feedbacks maravilhosos de pessoas que falaram: meu Deus, eu assisti a live de tal pessoa e eu me identifiquei, e aí eu consegui acolher isso que estava acontecendo comigo, que eu achava que era só comigo, e isso tem acontecido com bastante frequência, então a gente tem ficado muito feliz mesmo. Isso acontece bastante no Círculo de Mães, né, das mulheres que participam lá, mas muitas vezes quem não participa... Oi, Lívia! Quem não participa também pode se beneficiar pelas lives, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Luísa tem também, seja bem-vinda, que é a Roberta, né? A Roberta do Projeto Brincar na Praça, idealizadora do Projeto Brincar na Praça, e ela tem uma história muito, muito legal, assim, eu fiquei muito feliz de ser quem entrevistar ela. Eu e a Mela ficamos: mas quem vai entrevistar ela? Quem vai entrevistar ela? Ganhei. Super especial. Na verdade a gente reveza, né? Uma vez sou eu, uma vez é a Mela que entrevista, que nós somos as facilitadoras do Círculo de Mães. Então eu vou convidá-la para entrar aqui comigo, que daí eu não fico mais também ocupando a tela sozinha, porque a grande estrela do dia é ela hoje. Né? Eu vou convidar aqui, ela tá pelo Brincar na Praça. Vou contar um pouquinho pra gente aí desses impactos. A Roberta de Visual Novo, não sei se todas já viram ultimamente, mas eu amei esse novo visual dela também. Tá aguardando ela aceitar. Oi, Seja bem-vinda! tudo bom? Que linda que você está, parecendo uma artista de cinema. São teus olhos, mas obrigada. Nossa, esse cabelo ficou muito bom pra você, Beta. Eu não Pois sei que a é. gente não precisa começar elogiando, mas ficou muito legal, adorei. Então, eu gostei também, sabe? Acho que foi. Tá refletindo talvez aí mudanças internas e por isso caiu bem. Acho que é isso. Legal, que gostoso. A Luísa falando só assim pra matar a saudade. É, só assim mesmo, né, Luiz? E oi, Lívia. Gente, que Obrigada pelo gostoso. convite. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu ao vivo é muito difícil eu acompanhar, por causa da função, né, da pandemia e Sim. sempre com o Lucas, enfim. Mas alguns eu ouvi em outros momentos, e é isso que você falou, é muito inspirador, porque a gente se identifica, na maioria dos casos, né, com alguma coisa, e até com o que a gente não se identifica,
a sensação que eu tenho é que cada mulher que dá um passo, né, no seu processo, ela abre espaço para quem está vindo, né? Então, de certa forma, a gente vibra junto, assim. Então, é muito lindo esse trabalho do Círculo de Mães, assim, muito precioso mesmo. Que gostoso, obrigada. É, e a gente agradece também o seu aceite logo de cara. Eu fiquei super feliz também quando você aceitou, por causa disso, exatamente o que você falou, né? É uma coragem, né? Se expor e contar a sua história, e muitas vezes a Sim. gente guarda muito daquilo só pra gente, achando que é meu, não interessa Uhum. mais ninguém, mas é bem o que você falou, cada passo que a gente dá e a gente pode ainda contar pro outro, o outro que vai ouvir talvez vai dar mais uns 3 passos depois daquilo, Pois né? é. Que é muito legal a gente ter essa coragem de compartilhar isso mesmo. E aí eu queria pedir para quem está assistindo, se puderem, né, tiverem aí curtindo, achando que é importante tudo que a gente está trazendo, os coraçõezinhos ajudam a gente a ter aí uma boa visibilidade. E o aviãozinho, mandem para quem vocês acham que ia gostar de ouvir aí a história da Roberta. Não sei se todos já conhecem, mas quem não conhece é muito legal. É uma história muito bacana que eu vou ficar bem feliz aqui de ouvir também com mais detalhes agora, né? 1 hora para a gente ouvir a Roberta contar pra gente, que vai passar voando. Então você me corte quando você tiver que cortar, porque assim a pessoa fala muito, Que tá bom, gostoso, muito Alcia? E bom. tu também fala muito, cuidado. Pede Daqui a pra pouco a gente Luísa passou cuidar uma do hora tempo. e a gente nem conseguiu começar, né? Só falando. Mas então, assim, para começar bem resumido não, bem rápido. A Roberta entrou no ciclo de mães de um jeito muito. Eu acho que é o jeito que é a sua vida, né, Beta? Uhum, Bem, assim, de guiado, né? Quando você está atento para ver os sinais, eu acho que as uhum. coisas acontecem, né? Então, antes de você contar como que foi, como quem era a Roberta antes, conta um pouquinho como que você entrou no ciclo de mães, que é muito legal. Como que você entrou, chegou até nós, né? Primeiro, não conhecia ainda a Mela pessoalmente, mas várias amigas me falavam nela e alguma coisa sempre acontecia que eu nunca consegui ir no Clubinho dos Pititicos, apesar de conhecer os brinquedos na festa de algumas amigas. E a Alce, uma vez a gente acho que ficou conectadas pelo Facebook, mas só aquele convite que ninguém fala nada, né? E pronto, e ficou por isso. E aí a Vivi, que é minha grande amiga, é assim, uma amiga muito especial que a maternidade me deu, que tem a Nina Dora, fez uma parceria com vocês, já que era o primeiro círculo, para dar um apoio na divulgação e vocês fizeram um sorteio, né? Quando eu vi, assim, eu vi você e a Mela, eu não sei, me deu uma coisa como se eu conhecesse muito vocês, assim. Eu disse, nossa, é meu. Só que eu sou aquela pessoa que não ganha nem rifa de igreja, mas fiquei com aquele sentimento muito forte. E aí, no dia do sorteio, eu entrei ao vivo, assim, a Vivi fez ao vivo e eu entrei, porque eu disse assim, e não fui eu. E eu, nossa, que estranho, né? Porque eu tinha certeza. E aí, passou acho que uma semana, a Vivi disse eu vou ter que refazer o sorteio porque a ganhadora não vai poder participar em função de que é em dia de semana o Círculo de Mães. E aí eu falei, agora é meu mesmo. E dito e feito. Ainda bem que ela fez o sorteio por esses aplicativos ao vivo, porque senão iam dizer que é marmelada, porque ela é minha amiga. Porque Sim. assim, não tinha como ser de outra pessoa. E foi muito especial, assim. Foi numa fase bem importante para mim, onde eu estava revendo algumas coisas, me adaptando ao Lucas na escola, sabe? Então, assim, foi realmente muito especial. Que legal. E uma coisa também que é muito legal é que eu vejo o tanto de frutos que veio depois da sua participação, né? A gente se aproximou muito, aconteceu tantas coisas que era para você estar lá, né? Muito Era. legal. Eu costumo Mas dizer que tem momentos que o universo, assim, quando não tá, ele dá vários sinaizinhos e a gente não entende, né? E aí tem horas que ele pega e empurra a gente, assim. E para complementar, tinha uma pessoa que eu estava conversando na época, assim, com uma cara de mentoria, né? De consultoria, porque foram só dois ou três encontros, mas ela me falou: olha, você me falando disso que você tem desejo, vem uma pessoa na minha cabeça, que é a Alcione Andrade. Eu, nossa, eu estou participando de um workshop que é com a Alcione Andrade, será que é a mesma? E daí ela me mostrou nos contatos a foto, eu disse, não. Aí eu disse, então tá, então agora o universo disse assim, ó amiga, tá tudo aqui na sua é isso frente, aí mesmo. Que fale com as gostoso. pessoas.
Foi muito especial. E o Círculo de Mães aproximou muitas pessoas importantes hoje na minha vida e você é uma delas, com certeza. Que gostoso. Muito Então gostoso. vamos lá. Quem era a Beta antes de ser mãe? Conta pra gente, Roberta. Nossa, Seus sonhos, o que que você pensava, ou de onde você veio, como você quiser contar, assim, o que vem na sua tá. cabeça. O que vem na minha cabeça, então. Acho que muito do que eu era, eu não sou mais, em alguns aspectos, assim, de ter me colocado na vida, né? Que de algum modo antes eu ficava um pouco encolhida, um pouco mais assim, não quero, sabe? Ser protagonista em algumas coisas. Então, essa é a principal característica que eu senti dessa fase, assim, do final da minha vida sem filho para troca com filho. Mas se eu for buscar lá da minha história, eu acho que eu sou uma pessoa que já vem conectada com essas coisas de comunidade, esse olhar para a infância. Só que são todas coisas que eu nunca tinha me dado conta, assim, que isso faz parte, né, da minha história. Por ver a história dos Uhum. meus avós, que na comunidade deles ajudaram a fazer, a construir a comunidade, literalmente, assim, né? Construir a igreja, fazer estrada, puxar água, puxar energia, de unir as pessoas para várias coisas, sabe? De ver meus pais, enfim, colaborava, sem eu na época olhava e dizia, nossa, mas a gente mal tem pra gente, como que eles ficam fazendo assim? Eu pensava às vezes, né? Mas ele sempre com esse olhar muito generoso, assim, para outros e sempre achando que sempre dá para dividir, sempre dá para compartilhar, sabe? E um olhar para a infância, porque daí eu comecei a pensar, bom, quando que a infância, assim, esse olhar entrou na minha vida, né? Como eu tenho agora, óbvio que não era, mas me lembro de trabalhos de faculdade, de, enfim, disciplinas que tinha que fazer algum trabalho voluntário, eu sempre buscava alguma entidade, alguma instituição que fosse ligada à criança, assim. Inclusive aqui em Curitiba, na minha pós, foi assim também, e foi muito lindo porque foi uma casa-lar que acolhe mães e filhos, porque entendem do vínculo, assim. E me marcou muito essa experiência de ter observado como as mães ficavam melhores, obviamente, e as crianças no desempenho escolar, e conseguiam passar pelas dificuldades, porque a maioria era caso de violência, por isso que eram retirados das suas famílias, né? Mas a mãe vinha junto e eu achei isso muito incrível. Então, de certo modo, as coisas que o Brincar na Praça trouxe são coisas que já estavam ali na minha vida, né? Então, de formação, eu sou relações públicas, trabalhei alguns anos na organização de eventos e fazendo assessoria de comunicação para entidades de classe, que era com o que eu mais me afinizava, que são aquelas que estão batalhando pelas coisas do setor, né? Então, por alguns anos, eu coordenava eventos tipo congresso, seminário, convenção de vendas, que tinham, para mim, era sempre o que me deixava fortalecida para aquele tipo de trabalho, que eu estou colaborando para que um núcleo de pessoas busque soluções para a nossa Uhum. vida, né? Independente do setor, porque eram de várias áreas. Então também tem esse meu olhar, assim, acredito, para o que para uma vida mais sustentável, enfim, para o trabalho coletivo, para para as, eu não sei se a palavra certa é minorias, mas assim para os menos visíveis, assim. Eu nunca fui dos eventos sociais, por exemplo, sabe? Nunca fui do Aham. Ibope, assim. Sempre fui mais desse bastidor mesmo, que para mim tinha que ter propósito, né? E aí depois acabei indo morar um tempo em Portugal, de certo modo fazer um resgate também assim familiar, porque do um lado eu falei um pouquinho antes de um lado da minha família, que é da minha mãe, e o outro lado do meu pai veio de Portugal, assim. Então tinha aquela coisa, né, que eu pensava, um dia eu quero ir para Portugal, quero conhecer, e acabou surgindo uma oportunidade, eu estudei lá e trabalhei, fiquei lá 2 anos. E nessa época o Antes de Andy, casar, isso. antes de casar, mas o Andy foi também.
Ah, vocês já Fomos estavam nós juntos. dois, a gente já estava juntos, e lá a gente começou a morar juntos, assim, depois de um tempo que a gente estava lá, a gente decidiu ir morar juntos. E Que foi uma legal. experiência incrível, assim, em vários aspectos. Aliás, eu sou um Aham, pouco andarilha, assim, minha família tem isso de, já morei em várias cidades do Brasil, de criança, assim, que e de legal. adulta também. Daí voltei de Portugal, e fui morar em Floripa, morei lá um ano e pouquinho, não nos adaptamos muito, assim, e aí a gente escolheu Curitiba. E estamos aqui há 7 anos e meio, acredito. E nesse período, quando eu voltei de Portugal, eu comecei a trabalhar com o Endi, né? E foi para mim muito. Não sei se eu já posso ir falando assim, se você Pode. quer. Mas me conta como que você conheceu ele. Conto. Também com sinais da vida. Porque o pai dele, a família do pai dele mora na mesma quadra que a meus pais, assim, que eu morava. Tipo, do quarto dos Aham, meus pais eu vejo o prédio que a avó e as tias dele vivem e era o escritório que ele trabalhava. uhum. Ele e o pai são arquitetos. E eu Em qual nunca, cidade? em Caxias, lá no Rio Grande do Sul. E Aham. eu nunca tinha visto ele assim, né? Tipo assim, que eu saiba, eu brinco que é cena de filme, que a gente sabe o que vai acontecer e daí vê o casal, um cruza uma rua, outra, e eles não se veem. Ah, E aí, claro, depois eu fui descobrir que meu pai conhecia o pai dele, porque eles estudavam na escola do bairro, essas coisas, né? Mas eu aham. conheci o Endi em 2000 nossa, 15 anos atrás já. Então dá 2005, né? 2005. Em 2005, em agosto de 2005, depois de um período de férias de faculdade, assim, que foi um período de férias que eu fiquei bem festeira, aliás, diga de passagem, e que daí voltaram as aulas e eu disse para uma amiga minha, assim, eu só cansei dessa coisa de festar, porque não leva a lugar nenhum, e eu sempre fui muito sensível, assim, então eu era daquela que na Que ano, balada mais ou menos? o cara vinha me cantar, no final ele era meu amigo, me pedia conselho, me via na outra festa e dizia, Roberta, tu não sabe o que aconteceu. Que ótimo. Muito engraçado. Mas assim, né, para quem tem um pouco aberto, assim, drena a energia, né? Isso É. eu tinha, acho que 23 anos. Ah, 15 anos atrás. E, enfim, e aí uma amiga minha disse assim: ai, Rô, eu tô aqui num evento, era num lugar bem badaladinho, assim, que toda quarta lotava. Ela disse: tu não vai acreditar, hoje não tem ninguém aqui, eu não sei o que aconteceu. E eu disse: ah, isso é conversa sua pra eu ir, né? E ela disse: não, preciso que você venha, preciso de gente e tal. E eu fui, assim. Aí meu professor liberou mais cedo, porque ele passou mal, aconteceu alguma coisa, ele liberou. Então, tudo conspirou. Eu disse, poxa, eu vou então, né? Aí cheguei lá, fiquei assim, com aquela cara de bem-humorada. E aí, de repente, eu vi o Andy, porque ele tinha ido nesse lugar, não por causa da festa da empresa da minha amiga, mas porque ele foi assistir o jogo do Internacional. ah. Mas você já sabia quem ele era ou não? Você viu ele como se Nunca, fosse uma pessoa não. qualquer. Uhum. Olha só. Aí você viu e brilhou, assim, E daí veio aquela você. vozinha dizendo assim: é ele, é ele. Aí eu Olha só. pensei, gente, tô louca. Agora pendurei mesmo, porque assim, passei umas férias enlouquecida, voltei, querendo voltar para a vida normal e já tô arrumando o marido, tipo assim, né? A Ah, pessoa, ó, não tá isso normal. que é o desejo de casar mesmo. É. Aí De você foi lá amar e falar com ser ele? amada. Eu acho que mais do que casar, eu acho que era o desejo bem de amar e ser amada mesmo, assim. Que Não, e legal. aí não ficou por isso. Aí depois a minha amiga terminou o trabalho dela e no andar de baixo tinha uma discoteca, assim, a gente foi para lá dançar. E aí ele veio conversar comigo e a gente descobriu que ele estava fazendo uma pós com uma das minhas gestoras, que ele tinha uma rede de amigos que era igual a minha, de uma parte de amigos meus, assim, tipo, não sei como eu não conhecia ele realmente. Olha que Só que ele legal. não pediu meu telefone. E eu disse, as pessoas são loucas, o cara passou um tempão falando comigo, todo demonstrou interesse e não pediu nem meu telefone, né? E aí, no dia Aham. seguinte, a minha amiga ligou e disse assim: ai, Beto, eu fiz uma coisa, não sei se tu vai gostar. Essa mesma amiga. Sabe o carinha de ontem? Ele ligou aqui na empresa atrás de mim para pedir teu telefone. E eu achei Ai, que tão amor. bonitinho que eu passei, tá? Então é só para te avisar que fui eu que passei o telefone.
Que Enfim. amor. E aí estamos juntos até hoje. Que delícia, muito legal. Legal, daí vocês foram para Portugal, então, e aí vocês voltaram casados? Como é que foi? Então a gente foi em 2009, início de 2009, e voltamos ali na virada do ano de 2010 para 2011. Uhum. E a gente voltou só morando juntos mesmo, assim. Noivos, na verdade. Aí a gente ficou noivos lá. Assim, bem romantiquinho, bem aguinha com açúcar. Mas, assim, foi bem Bem legal a romântico, que experiência. amor. Porque a gente viajou bastante, a gente compartilhou muitas coisas juntos a partir do nosso jeito, né? Sem muita interferência, assim. Que às vezes Uhum. acontecia mais quando a gente namorava na cidade das nossas famílias, porque um pouco do tempo era compartilhando com as famílias, e que é muito Sim, legal, mas que às vezes a gente não consegue ser assim totalmente autêntico ou compartilhar intimidade mesmo, né, do que é o convívio, assim. E aí lá a sim. gente pôde viver isso. E como é que era a vida de vocês, então, antes de ter filho? Como que era o ritmo? Como que vocês eram? Então, nossa, a gente era assim, sempre foi super parceiro, mas assim, sempre adorou viajar, então sempre inventava alguma coisa de viagem, sei lá, aquela coisa de assistir filme, de fazer jantares, né? De estar, quando morávamos em cidade com os amigos, assim, estar com os amigos, assim. Chegamos a trabalhar juntos, então, apesar de ter sido difícil para mim, depois eu posso contar um pouco isso como profissional. Nossa, a gente foi a gente botava nossas metas e a gente viajava bastante a trabalho e a gente fazia cumprir, era muita parceria, assim, sabe? Não, tinha os momentos mais desafiadores, mas nada como aqueles pós-filhos, que na minha casa acontece, pelo menos. Sim, sim. Legal. E aí vocês tinham sonhos, Beta? Você, assim, você tinha sonhos que antes de ter filhos, assim, você imaginava, você idealizava a sua vida, chegar num lugar ou alguma coisa assim de futuro que era diferente, talvez? Então, eu tive fases assim, né? Então, antes de ir para Portugal, eu tinha, inclusive na época que eu trabalhei em Caxias, eu era muito focada para essa coisa do corporativo. Acho que todo mundo já teve esse momento, né? Quem não é da saúde, assim. Então, muito focada do corporativo, assim, trabalhava muito mesmo, trabalhava inclusive final de semana, à noite, não tinha muita vida social, que quem me trouxe um pouco isso foi o Andy, de dizer assim, nossa, muito legal, mas assim, qual que é o momento que eu também entro aí na sua rotina, né? Então, porque é essas coisas que a gente vai trazendo da nossa própria família, né? Que o nosso valor tá no tanto que a gente trabalha, nas horas que a gente entrega. Então, assim, aquilo de certa forma me nutria, sabe? Uhum. E eu, enfim, fiquei com essa ilusão do mundo corporativo. Aí fui morar em Portugal, tive a oportunidade lá, como eu sou da área da comunicação, eu fui fazer não era uma pós, era a graduação mesmo, mas com numas cadeiras de jornalismo. E aí eu tive a oportunidade de fazer dois estágios. Um estágio que era bem focado em comunicação, assim, eu ser assessora dentro da empresa de comunicação, mas era uma empresa bem pequena, uma coisa assim, muito parecido com o que eu vivi em Caxias, ou ir trabalhar numa indústria, no departamento comercial, não sei o que, eu vou para a indústria, porque agora, né? E aí, nossa, assim, daí você realmente, aí eu realmente encarei, porque antes em Caxias eu trabalhava numa assessoria, então eu pegava muito o lado bom de você estar numa indústria que tem potência de investir, de fazer coisas, né? E você vê muita coisa acontecendo. Eu não me via como um número, mas quando eu trabalhei lá, estrangeira, por mais que eu tivesse passaporte, assim, então eu sempre era brasileira, daí brasileiro tem aquela coisa da fama. Então, enfim, aí lá ruiu um pouquinho essa coisa do corporativo para mim, que eu disse, afinal, não é bem isso. Mas o Andy voltou para o Brasil para empreender com um sócio português. E ele disse assim, vem comigo pelo menos por um tempo, né? Porque a gente começou a fazer a parte de montar uma empresa, a gente não saiu locando um escritório, acontecia a partir de casa, né? E aí ele disse, no fim aqui em Floripa eu realmente procurei na área de RP, bem aquém, assim, aí eu disse, vamos experimentar.
Então a gente fez todo um trabalho de empreender com esse sócio português no Brasil. Então foi uma experiência bem rica, assim. Então eu ainda continuei bem balançada para a coisa do corporativo, mas talvez como realmente empreendedora, mais na área administrativa, só coordenando alguma coisa de comunicação. E aí eu fui fazer uma pós na FGV, assim, super, né, aquela coisa que é uma pós cara, juntei o dinheirinho. E aí toda a aula era, primeiro, as primeiras coisas que os professores falavam é como que você usa essa disciplina para gerar lucro na sua empresa? Produtividade, lucro, produtividade, lucro. E eu disse, e agora, né? Porque eu não é isso, não é sobre isso. Então, nos trabalhos, eu sempre trazia uma outra visão em meus colegas, tipo, faz o trabalho, sabe? Não fica trazendo questão. E vamos passar de ano? É. E Vamos por outro boa nota, por lado, favor. sim, e por outro lado eu não queria desistir, sabe? Porque eu disse assim, puxa, vou largar no meio e ainda tinha aquela ilusão, né, de ter esse diploma, enfim. E daí o que que eu fiz para buscar uma, digamos, algo que me motivasse foi a possibilidade de fazer trabalho voluntário dentro do próprio ISAI. E aí foi muito bacana, porque foi o que mais me moveu, o que mais me tanto é que eu fiz além do que precisava, assim, porque era o que me deixava mais feliz nas idas, sabe? Para aquela instituição e para aquele formato. Então, daí eu olhava para as coisas e dizia, eu posso levar isso para lá, assim, posso. Legal. Enfim, só que foi um investimento e tanto. E daí, naquele momento, eu realmente entendi que não me balançava mais. Mas eu ainda estava no projeto familiar, porque a gente tinha essa questão: vou ter filho. E aí eu quero ter tempo para estar com a minha criança. Então eu acho que nesse projeto que a gente está juntos é possível, né? Mas Uhum. na questão profissional pegou muito para mim, porque a partir do momento que eu não queria mais essa coisa do corporativo, o estar juntos me deixava animada, porque a gente podia fazer a empresa crescer, mas também fiquei em dúvida como que isso seria feito, sabe? E aí eu Uhum. disse assim, bom, mas depois que eu tiver o Lucas, eu vou botando as outras coisas em prática e daí é isso, né? Eu ponho ele no chiqueirinho. Uma amiga minha me falou, nossa, tem um negócio que você vira cama, chiqueirinho, não sei o que. Eu disse, nossa, olha que maravilha, eu levo pro escritório, isso eu ponho ele lá e ele fica ali dentro. E eu fico trabalhando Ah, normal, sabe? claro, como em toda novela, né? Sim. Propaganda de fralda, margarina, sei lá. Super funciona. Aí, né, Alce, como tu deve imaginar, o Indy perdeu a sócia. E aí eu realmente, assim, Tudo mudou. tudo E aí mudou. vocês teve o Lucas em que ano? Então daí vocês ficaram juntos quantos anos até ter o Lucas? Trabalhando juntos, você fala? Ou na Depois você vida? voltou pro Brasil. Eu voltei, então, a gente, 2011 para 2005 anos a gente estava aqui. Para 2016, o Legal, Lucas nasceu em 2016. legal. E foi planejado? Vocês se organizaram então? Super, E nossa, deu planejadésimo. tudo? Muito Como foi? planejamento, a pessoa sabe o dia, a hora, tudo, né? Super planejado, não tinha como ser diferente. Mas eu vim descobrir que é a minha lua em Virgem, Luiz, alguma coisa meu com Virgem, não é do Capricórnio isso. É, não é do Capricórnio, com certeza, porque eu sou capricorniana também, e não é assim. Pois é. E aí, então, já estava tudo organizado, inclusive a ideia de que ele ia nascer e você ia continuar com todos os projetos, tudo organizado, tudo direitinho. Conta como foi, então, como foi essa virada para a nova Pois é. Roberta. Então, e aí o Lucas, no final da gestação, eu já comecei a trabalhar de casa, assim. Não, o último mês, na verdade, eu não queria me expor, eu me recolhi mesmo, assim. Fiquei bem introvertida, fiquei mais na minha, então eu fiquei trabalhando a partir de casa. E o Andy continuava indo para o escritório, porque daí a gente tinha um escritório, porque né, você é casado, você trabalha junto, e a gente tinha essa necessidade de ter um escritório, apesar de que os clientes não iam lá, assim. E, enfim, aí o Lucas nasceu em março e foi arrebatador para mim. Realmente é só aquilo tudo muito novo e com certeza romantizei muita coisa, apesar de ter estudado muito,
né? Para mim o parto aconteceu porque com certeza eu estudei muito e decidi que eu ia ter, senão talvez eu tivesse ido quase que para uma eletiva, se eu fosse deixar só o sistema me levar. Então, apesar de toda a consciência, óbvio que eu romantizei muito também, né? Então, quando cai Uhum. tudo aquilo no seu colo, assim, e aí foi interessante, porque foi essa descoberta. Logo no primeiro mês eu fiquei bem focada nele, porque ele nasceu na metade do mês, então pensa, eu na questão administrativa, eu organizei tudo no início do mês, eu disse, bom, na virada do outro mês ali, eu já tô, né, a tal da quarentena, já vou estar bem, já vou conseguir fazer minhas coisas. Atrasei conta, não me lembrava das coisas. O Andy dizia, mas me dá que eu resolvo. Eu dizia, mas eu nem me lembro mais, eu não sei onde é que eu anotei. Umas coisas assim, Ah, sabe? então você não se organizou para não trabalhar, você se organizou para trabalhar, Para continuar trabalhar, trabalhando. eu me organizei para trabalhar. Ai, O que 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 a gente doida. se organizou assim para não trabalhar? A gente fez uma poupança para o Andy diminuir o ritmo Ia externo, te assim, de apoiar. saídas, Entendi. para ele estar mais presente. Então, ia diminuir as entradas, porque por mais que seja uma empresa, a gente testou ter funcionário e tudo, mas a gente chegou numa fase que era realmente profissional liberal. Então a gente se Uhum. organizou nesse sentido, mas eu jurei, Alce, que eu ia continuar normalmente. Eu fiz o E uma teste de coisa que pôr eu o Lucas acho, no sling e trabalhar. E como assim que a criança, com meia hora, eu não queria mais ficar no sling? Não entendi, não tô entendendo. meia hora, ele ainda era monjinho para ficar meia hora. Mas uma coisa que é interessante isso, ele tá com 5, né? O Lucas? 4,5. Hoje você percebe, se você entra na internet, você percebe cursos sobre puerpério, mas até 4 anos atrás, eu vejo pelo Joaquim, gente, eu custei achar alguma coisa sobre isso, até porque a gente nem sabe o nome para procurar, tem muito isso também, né? Sim. Antes da gente passar pelo Sim, negócio, a gente nem sabe o nome daquilo, né? exatamente. Então é muito doido mesmo, a gente acredita que vai ser tudo como acontecia nas novelas, como É. é, e a gente cai do É, cavalo, né? e minha mãe sempre trabalhou muito também, né? Na minha gestação, ela conseguiu ficar 6 meses de licença. Mas na da minha irmã, que ela era já a dona do empreendimento dela e era um restaurante, ela no primeiro mês ela já estava com a barriga no fogão, tipo Olha assim. isso, gente. Então, eu acho que eu achei que era também, é isso, né? É como as coisas vão acontecendo e não sei o que eu pensei, mas me veio de rasteira e foi ótimo, porque eu acho que se eu tivesse muita consciência, porque eu já demorei para engravidar, porque eu já queria todo o cenário ideal perfeito que não Você não ia ter existe. engravidado. É, É. Eu acho que tem muito isso também, né? As coisas chegam até nós, mas a gente tem os filtros, eu acho que muito é do universo que nos deixa filtrar o que realmente a gente precisa saber e o que sim, não. A Lu tá falando aqui, a Luíse, né? Que o Perpera nem sabia o que era esse nome, né? E a Lívia tá falando sim. que ela também caiu nas armadilhas da sociedade, né? Tipo, tem um enxoval, tem isso, tem aquilo, tá tudo Aham. pronto, é só vir. E aí pronto. Essa história de não precisar lavar a cabeça é mentira, tudo que os mais antigos Isso, faziam de se resguardar, a gente fala que é tudo mentira, que é só se vestir, sair trabalhar e tá tudo certo. Né? Cai exato. nessa armadilha mesmo da sociedade moderna, né? Muita gente me Sim, fala assim, ai, por que nunca me falaram antes? Eu tenho pensado que não é que as pessoas não falavam, as pessoas falam, mas a gente acha que com a gente vai ser diferente. A pode gente não ser. consegue entender que é fisiológico, não consegue entender que Uhum. realmente é algo muito maior. Hormonal, né? Tem algo maior. Hormonal, isso, a gente não consegue entender, que é anímico, né? Que a gente vê bastante isso no círculo de mães. A gente imagina que é aquela pessoa caiu, eu não vou cair, como se fosse uma queda, não é uma queda, é Uhum. algo muito bonito, na verdade, né? Sim. Mas que talvez esse filtro seja até bem o que você falou, para você foi bom, porque talvez você segurasse mais até e talvez nem engravidasse, se É, soubesse de pode tudo isso, ser, né? exato. A única coisa que me falaram e que eu registrei é que é a coisa do peito, assim, que amamentar também talvez foi até o outro extremo, assim, né? Que amamentar dói muito. Eu tive amigas que tiveram fissuras horríveis e tal. E para mim foi muito difícil mesmo. Na primeira semana já tive uma mastite, tive que entrar com antibiótico. Então, assim, primeiro mês foi muito impactante essa questão da amamentação. E daí as pessoas te dizem, dá chupeta. E aí eu tinha estudado algumas coisas e mesmo lido, poxa, no primeiro mês, assim, eu não queria, né? Vou tentar mais um pouco. E aí, antigamente usava-se muito esse recurso, né? Até para as mulheres, eu acho que era uma época que as mulheres estavam indo para o mercado, não sei, imagino, e daí esse recurso realmente facilitou assim a vida. Então, eu acho que para alguns momentos
serviu para o seu propósito, né? Mas eu não queria, então me incomodava, apesar da gente não ter tido muitas visitas. Foi aí que eu comecei a me colocar, né? De dizer, eu não quero que tenha visita. Tipo, fiquei com uma vizinha um tempão de porta, assim, que ela não me olhava, porque ela pediu pro Andy se podia ir, e o Andy disse que eu não queria, e daí ela levou pro pessoal. Mesmo os meus pais, eu segurei o máximo que deu, e também não era nada pessoal, era porque eu queria ver como que eu ia agir na situação, né? Eu queria estar ali disponível e sem ficar preocupada se alguém ia me julgar ou não, enfim. Mas a história da chupeta rolou muito, assim, então foi meu primeiro dilema, né? Dá chupeta, não dá Uhum. chupeta. Ai, o teu peito vai cair, aquelas coisas, né? Daí começa todo também. Mas você foi bem corajosa, você já era de se colocar assim antes do Lucas? Não, bem pouco. Bem, Ó, que assim, se eu legal. olhar na minha vida, é óbvio que há uma construção e que a gente vai aprendendo, vai ficando maduro, né? Mas o Lucas, Uhum. a maternidade me deu esse encorajamento, assim, de me colocar mais, né? E também observo que do início para agora já melhorei bastante, né? E acredito que ainda tenha muito para melhorar. Mas muito das minhas Uhum. mastites, eu penso que até foi muita coisa calada mesmo, sabe? Que daí bem encontro com a própria sombra. Para mim, esse livro foi representa muito do que eu vivi, assim, sabe? Que legal. E aí, então vamos um pouco nisso, assim, o que que você acha que mudou em você depois que o Lucas chegou, depois que você se tornou mãe? Primeiro, eu acho que eu comecei a deixei a minha sensibilidade de fato vir assim, sabe? Porque eu sempre fui mais sensível, mais amorosa, mas assim, isso não tem muito espaço. Ou só tem espaço se você fizer produzir muito. Aí se você ainda for, Hum. né? Porque uma coisa é o personagem que a gente veste, né, da boazinha, eu com certeza vesti, mas eu sou amorosa mesmo, assim, sou sensível. Quando o Lucas veio, isso ficou muito forte em mim e eu me permiti, assim, sabe? Ser mais sensível mesmo, chorar mais, me expor mais, dizer que não estava me fazendo bem. Talvez há uns anos atrás eu nem viria fazer uma live onde eu pudesse eventualmente me expor e alguém dizer, nossa, né, me julgar, assim. Então essa sensibilidade veio depois dele. Acho que essa coisa de dizer não, né, veio mais forte também. Pôr em prática coisas que eu tenho como valores, mas que eu vi, no futuro, quando der, eu faço algo que impacte isso que eu acho importante, sabe? Eu tinha um pouco essa visão distorcida que eu teria que trabalhar, sabe aquela história mesmo, vou trabalhar um monte, tomara que eu trabalhe num lugar que eu gosto, que eu acho legal, mas assim, eu só vou fazer algo que eu queira mesmo e você, sei lá, fazer um trabalho mais a sério, voluntário, o dia que eu estiver bem de vida, o dia que eu umas viagens assim, tinha umas coisas mal. E aí o Brincar na Praça veio para me mostrar que isso tudo realmente são fantasias da nossa cabeça, né? Que E quando a ele surgiu de uma gente, necessidade da maternidade, né? sim, de vida, que a maternidade me deu, mas que eu entendo, compreendo como uma necessidade de humana mesmo, assim, para mim, né? Legal. A característica de a necessidade de me relacionar, a necessidade de pertencer, a necessidade de ir e vir, de me sentir segura. E claro, foi por meio da maternidade, já que antes eu sempre gostei de andar pela cidade e tal, mas assim, eu não ia ao Barigui, né? Ia a parque, fazer o turismo, assim, dar uma caminhada, mas assim, não era de frequentar durante a semana um espaço público, né? E Uhum. aí, quando eu comecei a frequentar com o Lucas a praça, realmente algo mudou em mim e foi gradativo, assim, apesar de eu ter sentido já o impacto num primeiro momento, né? Hoje eu compreendo que aquilo já era algo para mim, já estava me trazendo uma informação, mas eu sinto que foi gradativo, assim, foi realmente tomando conta, sabe? Isso de Uhum. você sair da sua casa a pé, né? Andar algumas quadras com um bebê, você precisar amamentar e você não ter onde sentar para amamentar, né? Ou se Uhum. tá com um carrinho, ver que não tem guia rebaixada. Então eu comecei a olhar para isso, que sempre foram questões que eu gostei, mas eu sempre procurei assim,
ah, isso tem muito cara política, assim, né? Levando por esse lado. E na verdade não é, isso é uma construção coletiva, né? Isso reflete a sociedade que nós somos. Quando um pedestre Legal. não tem vez, quando uma mãe não tem onde amamentar, não tem um trocador, os espaços públicos são em geral sujos, isso reflete a sociedade que a gente está construindo, né? E aí Com certeza. nessa experiência eu comecei a realmente, bom, então o que que eu quero, né? Como mulher, como mãe, o que que eu quero que meu filho absorva? E aí comecei realmente a exercitar meus valores, né? Então, será, o que que eu tenho, né? Essa coisa do dizer oi, do cumprimentar, vou falar uma coisa bem boba, né? Até chegar no brincar na praça. Então, assim, o que que eu quero de fato, né? Vai partir de mim? E aí a empatia foi com certeza o que mais aflorou para mim. Eu sempre fui empática, eu me considero uma pessoa empática, mas também dentro de um recorte, porque daí você está sempre na sua bolha, de certo modo, né? E aí quando você vai para um Uhum. espaço, todo dia era uma novidade, assim, quem que vai estar lá hoje, né? Que E legal. aí foi bem bonito. Legal. A gente já vai chegar no profissional, então, para você contar um pouquinho mais do Brincar Tá na Praça bom. também. Não que é, acho que muito do seu profissional fala nesse lugar do Brincar na Praça, mas acho que ele é muito mais, ele fala da pessoa, Fala. Roberta, ela fala da sonhadora e fala do profissional também. Mas antes eu quero que você fale um pouquinho, então, da relação conjugal. Você já contou pra gente, como que vocês eram antes e tal, e eu queria que Uhum. você contasse um pouquinho como que você acha que a maternidade impactou a relação conjugal também, assim, impactou, não impactou, como que você Sim. poderia trazer pra gente? É, Até pra gente se sentir normal. então, para mim impactou no sentido de que a gente era bem, assim, bem azeitado, sabe? Fluía muito, tem divergência, conversa, e assim, muito bem cuidadosos um com o outro, com cuidado com o outro, assim. Talvez a gente até talvez possa ter maternado o meu marido em alguns momentos, assim, que eu acho que às vezes a gente confunde um pouco, né? Então, assim, a Uhum. gente muito. E quando o Lucas nasceu, tudo voltou para o Lucas para mim. Mas o Andy foi muito sensível. Ele sempre me apoiou demais. Então, ele ficava ali esperando. Assim, tinha algumas iniciativas, mas assim, esperando um pouco eu dizer o que, que eu precisava, né? E respeitou demais. Para você ter ideia, até os 7 meses do Lucas, eu entrava no quarto com ele 7h20 da noite e eu só saía no outro dia. O Lucas dormia no meu braço, Alce. Até os 2 meses eu dormia sentada com ele, porque eu jamais ia pôr um bebê na cama, porque não pode pôr o bebê na cama, porque você vai fazendo não sei o que com o seu bebê, pipipi, só que daí eu ficava com o bebê sentada, dormindo de pé, assim, Olha com a só, criança, gente. esperando a criança rotar, enfim. Mas assim, ele sempre foi super parceiro, realmente entrou com um papel de pai e me apoiou muito para as coisas que eu queria. Então, foi ótimo. Então, o início foi todo muito bom. Ele assumiu as coisas da empresa, que daí foi uma coisa legal para ele também. Porque certamente eu assumia mais coisas do que eu precisava, né? Porque né, a pessoa Claro. quer. Então foi muito bom para ele também. Larguei o controle, né? Só uma coisa assim também. Enfim, e aí, com o passar do tempo, eu que assumi mais essa coisa de estudar, de sempre, na verdade, assim. Então, desde o início, eu que estudava, trazia alguma coisa e dizia, quero fazer assim, sei lá, a forma de fazer introdução alimentar, como que a gente vai cuidar da higiene, né? Enfim, ia estudando e ia sempre compartilhando com ele. Quando a criança começa a ficar maior e olhar um pouco mais para o pai, porque ele também esperou o tempo do Lucas, ele nunca foi aquele pai que forçou, sabe? Então, assim, quando o Lucas, ele ia até o limitezinho do Lucas, assim. E aí, quando o Lucas começou a exigir mais ele, aí é verdade também que eu comecei a regular um pouco, né? Então, assim, amor, ó, isso eu acho que tu teria que fazer assim. Os livros dizem que para isso a gente deve agir assim. Então teve um momento um pouco chato nesse sentido, assim, que eu acabei ficando muito querendo fazer muito perfeito dentro do que é para ser. E aí ele começou a ficar um pouco preocupado, me pedindo sempre o que era para fazer. E aí eu me dei conta, não, também não é por aí, né? Então a gente continua Uhum. ajustando a rota. Então eu penso que em geral a gente continua com esse mesmo companheirismo,
mas eu nos vejo muito mais cansados, assim, muito menos cuidadosos um com o outro. A gente tem que se olhar e combinar, tipo assim, então tá, hoje vamos tentar conversar um pouco, porque sempre um dorme vai fazer a rotina com o Lucas e dorme, e dorme, né? E às vezes Tá cansado, tá aham. cansado. Então, assim, a gente não tem família aqui, a gente é um pouco apegado mesmo. Então, assim, o Lucas dormiu fora de casa uma vez, duas Uhum. vezes, eu acho. Lá na casa da Vivi até, a mãe do Vicente. E agora, no início do ano. Ou seja, já estava com quase 4 anos. Então, isso não tem Uhum. muito tempo para o casal. E algumas vezes que meus pais vieram, a gente saiu, assim, foi dar uma volta, jantar, uma vez foi tomar um drink, assim, e foi muito gostoso. Mas Uhum. imagina, eu fiquei quase 8 meses socada no quarto com a criança, né? A primeira noite daí eu fiquei um mês observando, o Lucas não tá precisando mais do meu braço. Então acho que eu já posso levantar. Quando eu voltei, assim, o Andy, nossa, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, é que o Lucas realmente está Quem é dormindo. você aqui? Porque dele Você não fazia trabalhava. parte desse momento. Eu não sabia que esse momento ia chegar. Enfim, dele trabalhava à noite, né? Porque dele fazia todo, de dia a gente ficava na função e dele acabava trabalhando à noite, assim. Então eu noto, Hum. agora a gente está numa fase com a pandemia, né, gente? Eu disse assim, não vou ficar focando na pandemia, que senão a live da Alce vai perder o Ibope, a audiência, porque a pandemia, as sombras todas vêm, né? E aí, coisas Bem, que a gente, como casal, também não estava cuidando, também vem. Então, assim, às vezes, se um se exalta, eu sou muito crítica, assim, eu posso me exaltar, porque eu sou a mãe que estou o dia todo com ele. Você não pode se exaltar. Então, assim, às vezes tem uns perrengues aqui, mas em geral a gente é muito companheiro, assim, isso fortaleceu, sabe? Apesar de que legal. tudo e de às vezes a gente achar que ah, fortaleceu porque no fundo, se tinha assim alguma coisa ainda para tirar e de convenções, a gente realmente ficamos transparentes assim, sabe? Dentro do que a gente está no nosso processo também, né? Porque sempre tem mais coisa para, Claro. enfim. Muito legal. Porque, de certa E forma, ele... é isso, né? Você descobre também mais coisas em comum, né? Que é o desejo de criar um filho com esse ou com aquele valor. Tem coisas que vêm para a consciência que às vezes a gente nem sabia que tinha essa busca juntos, né? Isso. Então é muito legal mesmo. Vem num lugar de transparência positiva e vai trazer dores. Porque esse É, processo, por mais que a gente queira, na prática a gente não consegue colocar. E aí é um que vai é, apoiar o outro e ao mesmo tempo mostrar para o outro. Porque tem muita coisa que a gente não vê se eles não nos mostram, né? isso. Então, traz bastante dores também. Ó, a Mela tá aí. Que Oi, gostoso. Mela. Legal. Obrigada, Beta, por trazer aí esse olhar, assim, às vezes na relação conjugal, onde a gente menos quer falar porque envolve outra pessoa, né? E daí você fica pensando Sim. se a pessoa vai gostar que eu fale ou não. Mas é muito legal porque eu acho que esse lugar de não, você não pode deixar o filho atrapalhar, a gente escutava muito isso, né? Não pode deixar o filho atrapalhar a relação do marido, da mãe, da esposa e do marido. Gente, isso é impossível. Ou a Uhum. gente olha para isso com qualidade, o que eu vou fazer com tudo isso, ou a gente vai viver naquela ilusão de que nós Uhum. temos que passar uma imagem, seja para o próprio marido, ou seja para nós mesmos, que é falsa, né? Isso. Porque me falaram que se atrapalhar é porque eu estou fazendo errado. Vai É. atrapalhar, e não é um atrapalhar de que está errado, é algo a mais, não existia isso antes. Então a gente vai ter que se reolhar de novo e se reconhecer de novo como uma família que tem uma pessoa a mais e Isso. coisas mudam, né? E que Tudo tem muda. necessidades e que para o pai também muda muita coisa. E os estudos já mostram, né? O homem que realmente consegue desenvolver o afeto ali com a criança, os hormônios também vêm, né? A ocitocina também vem. Então ele ficou Sim. também tomado em muitas coisas. E a gente, em alguns momentos, ficou mais como pai e como mãe. E como É. tendo que resolver coisas do dia a dia, né? E também eu vejo assim que para criança é importante ver os pais na vida real, sabe? Porque não Sim. tem como vir alguém para nossa vida e as coisas não mudarem em nada. Ou então a gente perder a qualidade do que a criança precisa para desenvolver um ritmo social, por exemplo, sabe? Então, isso para mim, pra gente, sempre pegou muito, assim, bom, quanto menor a criança, maior a necessidade que ela tem de ser a prioridade absoluta, assim, né?
Então a gente tinha isso muito claro. E claro, assim, eu, né, faço terapia, então sempre estou com esse olhar. Então o Andy, às vezes eu que tenho que puxar, mas ele vai, acompanha e tá sempre disposto, sabe? E eu Sim. acho que isso E é eu que tá acho a isso. beleza, é amar a pessoa também nos seus defeitos, porque quando nós dois estávamos lá conquistando as coisas e tudo indo bem, é Isso. muito bom, viajando, belos, É, formosos, é maravilhoso. jovens. É, E é isso, né? Você só vê o que você quer. Ah, isso aí tá ruim, beleza, põe um pano em cima e não vê. E quando vem um filho, isso é impossível. E aí é isso, quero continuar mesmo no feio, né? Mesmo nas sombras, que não tem nada feio, é só é, uma sombra. E aí a gente aprende a amar isso. isso também. E isso é legal, Berta, porque assim, pô, nem todos, acho que cada vez mais os maridos estão abertos para, mas nem todos os maridos têm essa abertura de reconhecer que vai mudar. Né? Eu tenho amigas que dizem, não, eu tive que parar de amamentação porque meu marido queria eu de volta só para ele. E assim, são coisas que se você não consegue trazer para esse conhecimento hoje cada vez mais atualizado de que sim, é natural, sim, é importante, quanto menor a criança, mais ele precisa desse pai e mãe, e que o casal tem como voltar a ser mais um casal daqui a um tempo, né? Mas acho que é uma consciência mesmo que precisa acontecer. E alguém precisa puxar, é uma ilusão a gente achar que os dois vão juntos. Alguém precisa puxar, né? Sim. Porque vai falar mais alto É, para um do que para outro mesmo. até porque eu acho que a gente vive uma sociedade que é machista, né? Assim, não tem como Sim. a gente, eu como mãe de menino, tenho essa preocupação, assim, o que que meu filho tá vendo, né? O que que é o papel do pai e da Uhum. mãe? Quem que assume o quê, né? Apesar da gente ter ficado em algumas coisas um pouco tradicional, nesse sentido de que eu assumi mais, mas nos afazeres da casa, nos cuidados com ele, a gente se organiza para que o Andy cumpre o papel dele, ele não me ajuda, né? E ele tem isso bem claro, assim. A gente se Legal. divide, eu fico com mais coisas, mas ele realmente. E eu acho que isso é uma que a gente tem que desconstruir. E toda vez que um homem pede que essa mulher seja só dele ou tem ciúme do filho, talvez esteja aí uma oportunidade para um trabalho de desenvolvimento pessoal, né? O que que ficou mal resolvido lá atrás, né? É, Que eu não porque é dou muito mais conta de ver meu profundo. filho mamar, gente. É muito profundo. E aí É eu vou muito te dizer, profundo. você para de amamentar hoje, amanhã ele vai te pedir outra coisa, ou o contrário, né? Enfim, essas coisas vêm pra gente ir olhando, porque senão é enlouquecedor. É enlouquecedor. Legal, vamos para a profissão? Vamos. Carreira. Quais foram os impactos aí, então, na Roberta profissional? Todo. Isso é outra questão, porque na sociedade, né, a gente, quanto mais a gente produz, mais valor a gente tem. Então, para mim, eu sofri um conflito pessoal muito grande, porque eu ainda carrego um pouco dessa crença comigo, porque eu me critico muito, mas a maternidade me arrebatou, assim. Eu sei que algumas mulheres acham que isso não é uma construção, que não existe, mas para mim aconteceu de eu me sentir assim, bom, foquei tudo para aquela criança, não via mais nada na minha frente, assim. E e aí bancar isso me fez ter que desapegar e sair do controle de todo o resto, assim. E foi muito difícil para mim, sabe? Porque eu acho que eu vejo até pela minha mãe, na minha casa, minha mãe sempre foi o pilar no sentido de puxar tudo, de profissional, da renda. Então, assim, na casa do Endi, muito essa característica da mãe, porque eu acho que elas vieram nessa geração que conseguiram fincar e dizer, não, eu faço o que eu quero, né? Mas isso respingou para agora ter uma cobrança muito grande. A mulher que quer dar uma segurada não é bem vista, assim. Então eu ouvi de muitas pessoas, mas como assim você não voltou? Como assim o Lucas não vai para uma creche? Eu tive uma amiga que até disse assim, nossa, Beta, nunca esperava isso de ti, como sendo uma coisa horrível, sabe? Aquilo me Nossa, que desilusão, Na que hora, sim, decepção. me pegou, mas pegou porque com certeza tinha algo dentro mal resolvido. Mas Uhum. é isso, eu resolvi que eu ia mergulhar, sabe? Eu resolvi, não, é isso, chamem do que quiserem,
eu, tipo, aproveitei. É como se fosse assim a desculpa da pandemia. Vou usar a desculpa da pandemia para fazer algumas coisas. Então tá, então eu vou usar essa desculpa para fazer o que eu acredito. E eu acreditei de fato que eu precisava viver aquilo, por mim e por ele, né? Então muitas Uhum, vezes pode ser que o colo tenha sido para mim, pode ser. E tem uma uhum. cena que foi muito forte para mim, Alce, só para fazer um que vem sempre na minha memória. Eu tinha uns 18 anos e a minha chefe na época fez uma ação num orfanato. E aí eu fui. E tinha um bebê chorando num berço enlouquecidamente, assim. E ninguém pegava o neném, ninguém fazia nada com o neném, e o neném chorava, e eu andei por vários lugares, e aquele choro. E aí eu cheguei para alguém e disse, eu posso pegar? E a pessoa me disse, pode, tipo, né? E quando eu peguei aquele bebê, instantaneamente o bebê se enrolou todo e parou de chorar. Oh, meu Deus. E foi, assim, algo que me impactou muito. E eu tive que ir embora em algum momento. Eu tentava pôr ele no berço e ele chorava. E eu pegava ele de volta e ele parava de chorar. E é isso, né? Então, assim, e eu não era a mãe dele, ele nunca tinha me visto na frente, eu nunca tinha visto aquele bebê e eu senti uma vontade louca de ficar com aquele bebê. Que maluco, né? Então foi isso, assim, foi. Imagina com o meu filho, né? Isso realmente veio para me dizer assim: é o meu tempo de vida, o meu filho só vai ter uma infância uma vez. Eu quero amamentar sim. O Lucas mamou um monte até que eu achei que dava conta. As pessoas criticam, ok. Então eu comecei me liberando, assim, então tá num grupinho que tá muito pesado para mim, então eu vou, né, os incomodados que se retirem. E comecei daí a fazer outras amizades, comecei a viver o que eu achava certo e comecei a parar de olhar para o outro, porque daí você para, né, você faz esse exercício, a vida do outro é a do outro, como essa mãe materna é o jeito dela. E eu fui fortalecendo isso de mim. Então, o profissional, ele ficou como uma responsabilidade que eu tinha umas coisas para fazer. Então, eu virei contas a pagar, contas a receber, até o Indy já assumiu contas a receber, e emitir a nota fiscal. E tô sempre com a minha pilha de coisas da contabilidade para dar conta, sabe? Então, realmente, eu me afastei demais, assim. Não vou dizer que isso é bom, acho que é menos dolorido se você mantém alguma coisa, porque agora, quando eu tenho que retomar, é muito mais, é um trabalho muito maior, né? Porque eu me afastei muito disso tudo, assim. Mas eu não me vejo mais atuando na empresa como eu atuava, e falo isso sinceramente, porque, né, eu e o Indy, a gente já conversou muito. Não faz mais sentido para mim. Foi importante no tempo que aconteceu, mas agora realmente eu tô bem no meu quadradinho e tô assim, tava cheio de planos com Brincar na Praça, né, para que pudesse crescer, assim. Então é um empreendedorismo que por enquanto era voluntário, né, sem fins lucrativos, assim, com alguns desejos para que eles se profissionalizassem, mas que não precisasse ser cobrado das mães, que para mim não fazia sentido, assim, não faz sentido, então estava tentando editar o público e estava estudando, assim, deve ser é uma empresa sem fins lucrativos, é uma empresa normal que tem um braço, que pode ser uma fundação. Eu estudei várias coisas, né? E ainda não tinha tomado nenhuma decisão, estava focada nos editais. E aí também veio a pandemia, me deu uma super rasteira, né, para me mostrar que realmente desapega aí, amiga, né? O controle, você continua querendo controlar demais, assim. Mas para quem teve um filho que fez BLW, então eu também tô desapegando já faz um tempo também, tá? Tô nesse trabalho. Mas eu reconheço, assim, que para mim foi bastante frustrante, acho que essa é a palavra. Uhum. Ô, Ter Beta, ficado o projeto congelado. ó, faltam 2 minutos, mas eu quero continuar conversando com você. Você se importa da gente abrir uma nova live só pra gente finalizar com calma? Para mim, tudo bem. Se para você e para Tá. quem tá aqui, tudo bem. Não, acho que sim, porque é muito gostoso ouvir essa história com calma, né? Sem a gente precisar correr, assim. Tá E bom? eu acho que até esse olhar, assim, eu queria que você colocasse um pouco o que do seu profissional tem a ver com brincar na praça também, que eu acho muito legal Tá. pensar nessas habilidades, que muitas Aham. vezes a gente olha só para a área profissional e você trouxe num quê de propósito, né? E que Sim. depois você passou a ver que poderia também trazer algo
como algo financeiro, um retorno financeiro, etc., mas que não necessariamente foi por aí esse começo de usar essas habilidades, essas qualidades que você tinha, né? Que você tem Uhum. como profissional e que você desenvolveu, né? E é até um pouquinho disso, assim, por que que você acha que agora vai mudar, né? Tipo, a gente tem um achismo, mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, também, Tá esse novo bom, olhar, tá? Eu vou tá fazer o bom. seguinte, eu vou encerrar essa e já vou abrir outro, pra gente Tô não quebrar aqui. na metade, tá bom? Eu vou encerrar e já abro. Um beijo, até daqui a pouco. Beijo. Contar um pouquinho pra gente aí desses impactos. A Roberta de Visual Novo, não sei se todas já viram ultimamente, mas eu amei esse novo visual dela também. Tá aguardando ela aceitar. Ê! Oi, Seja tudo bem-vinda! bom? Que linda que você está, parecendo uma artista de cinema. Santos olhos, mas obrigada. Nossa, esse cabelo ficou muito bom pra você, Beta. Eu não Pois sei que a é. gente não precisa começar elogiando, mas ficou muito legal, adorei. Então, eu gostei também, sabe? Acho que foi. Tá refletindo talvez aí mudanças internas e por isso caiu bem. Acho que é isso. Legal, que gostoso. A Luísa falando só assim pra matar a saudade. É, só assim mesmo, né, Luiz? E oi, Lívia. Gente, que Obrigada pelo gostoso. convite. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu ao vivo é muito difícil eu acompanhar por causa da função, né, da pandemia e Sim. sempre com o Lucas, enfim. Mas alguns eu ouvi em outros momentos e é isso que você falou, é muito inspirador porque a gente se identifica na maioria dos casos, né, com alguma coisa e até com o que a gente não se identifica, a sensação que eu tenho é que cada mulher que dá um passo, né, no seu processo, ela abre espaço para quem está vindo, né? Então, de certa forma, a gente vibra junto, assim. Então, é muito lindo esse trabalho do Círculo de Mães, assim, muito precioso mesmo. Que gostoso, obrigada. É, e a gente agradece também o seu aceite logo de cara. Eu fiquei super feliz também quando você aceitou, por causa disso, exatamente o que você falou, né? É uma coragem, né? Se expor e contar a sua história, e muitas vezes a Sim. gente guarda muito daquilo só pra gente, achando que é meu, não interessa Uhum. mais ninguém, mas é bem o que você falou, cada passo que a gente dá e a gente pode ainda contar pro outro, o outro que vai ouvir talvez vai dar mais uns 3 passos depois daquilo, Pois né? é. Que é muito legal a gente ter essa coragem de compartilhar isso mesmo. E aí eu queria pedir para quem está assistindo, se puderem, né, tiverem aí curtindo, achando que é importante tudo que a gente está trazendo, os coraçõezinhos ajudam a gente a ter aí uma boa visibilidade. E o aviãozinho, mandem para quem vocês acham que é gostar de ouvir aí a história da Roberta. Não sei se todos já conhecem, mas quem não conhece é muito legal. É uma história muito bacana que eu vou ficar bem feliz aqui de ouvir também com mais detalhes agora, né? 1 hora para a gente ouvir a Roberta contar pra gente, que vai passar voando. Então você me corte quando você tiver que cortar, porque assim a pessoa fala muito, Que tá bom, gostoso, muito Alcia? E bom. tu também fala muito, cuidado. Pede Daqui a pra pouco a gente Luísa passou cuidar uma do hora tempo. e a gente nem conseguiu começar, né? Só falando. Mas então, assim, para começar bem resumido não, bem rápido. A Roberta entrou no ciclo de mães de um jeito muito. Eu acho que é o jeito que é a sua vida, né, Beta? Uhum, Bem, assim, de guiado, né? Quando você está atento para ver os sinais, eu acho que as uhum. coisas acontecem, né? Então, antes de você contar como quem era a Roberta antes, conta um pouquinho como que você entrou no ciclo de mães, que é muito legal. Como que você chegou até nós, né? Primeiro, não conhecia ainda a Mela pessoalmente, mas várias amigas me falavam nela e alguma coisa sempre acontecia que eu nunca consegui ir no Clubinho dos Pititicos, apesar de conhecer os brinquedos na festa de algumas amigas. E a Alce, uma vez a gente acho que ficou conectadas pelo Facebook, mas só aquele convite que ninguém fala nada, né? E pronto, e ficou por isso. E aí a Vivi, que é minha grande amiga, é assim, uma amiga muito especial que a maternidade me deu, que tem a Nina Dora, fez uma parceria com vocês, já que era o primeiro círculo, para dar um apoio na divulgação e vocês fizeram um sorteio, né? Quando eu vi, assim, eu vi você e a Mela, eu não sei, me deu uma coisa como se eu conhecesse muito vocês, assim. Eu disse, nossa, é meu. Só que eu sou aquela pessoa que não ganha nem rifa de igreja, mas fiquei com aquele sentimento muito forte. E aí, no dia do sorteio, eu entrei ao vivo, assim, a Vivi fez ao vivo e eu entrei, porque eu disse assim, e não fui eu. E eu,
Nossa, que estranho, né? Porque eu tinha certeza. E aí passou acho que uma semana, a Vivi disse eu vou ter que refazer o sorteio porque a ganhadora não vai poder participar em função de que é em dia de semana o Círculo de Mães. E aí eu falei, agora é meu mesmo. E dito e feito. Ainda bem que ela fez o sorteio por esses aplicativos ao vivo, porque senão iam dizer que é marmelada, porque ela é minha amiga. Porque, Sim. assim, não tinha como ser de outra pessoa. E foi muito especial, assim. Foi numa fase bem importante para mim, onde eu estava revendo algumas coisas, me adaptando ao Lucas na escola, sabe? Então, assim, foi realmente muito especial. Que legal. E uma coisa também que é muito legal é que eu vejo o tanto de frutos que veio depois da sua participação, né? A gente se aproximou muito, aconteceu tantas coisas que era para você estar lá, né? Muito Era. legal. Eu costumo Mas dizer que tem momentos que o universo, assim, quando não tá, ele dá vários sinaizinhos e a gente não entende, né? E aí tem horas que ele pega e empurra a gente, assim. E para complementar, tinha uma pessoa que eu estava conversando na época, assim, com uma cara de mentoria, né? De consultoria, porque foram só dois ou três encontros, mas ela me falou: olha, você me falando disso que você tem desejo, vem uma pessoa na minha cabeça, que é a Alcione Andrade. Eu, nossa, eu tô participando de um workshop que é com a Alcione Andrade, será que é a mesma? E daí ela me mostrou nos contatos a foto, eu disse, não. Aí eu disse, então tá, então agora o universo disse assim, ó amiga, tá tudo aqui na sua é isso frente, aí mesmo. Que fale com as gostoso. pessoas. Foi muito especial. E o Círculo de Mães aproximou muitas pessoas importantes hoje na minha vida e você é uma delas, com certeza. Que gostoso. Muito Então gostoso. vamos lá. Quem era a Beta antes de ser mãe? Conta pra gente, Roberta. Nossa, Seus sonhos, o que que você pensava, ou de onde você veio, como você quiser contar, assim, o que vem na sua tá, cabeça. o que vem na minha cabeça, então. Acho que muito do que eu era, eu não sou mais, em alguns aspectos, assim, de ter me colocado na vida, né? Que de algum modo antes eu ficava um pouco encolhida, um pouco mais assim, não quero, sabe? Ser protagonista em algumas coisas. Então, essa é a principal característica que eu senti dessa fase, assim, do final da minha vida sem filho para troca com filho. Mas se eu for buscar lá da minha história, eu acho que eu sou uma pessoa que já vem conectada com essas coisas de comunidade, esse olhar para a infância. Só que são todas coisas que eu nunca tinha me dado conta, assim, que isso faz parte, né, da minha história. Por ver a história dos Uhum. meus avós, que na comunidade deles ajudaram a construir a comunidade, literalmente, assim, né? Construir a igreja, fazer estrada, puxar água, puxar energia, de unir as pessoas para várias coisas, sabe? De ver meus pais, enfim, colaborar, eu, na época, olhava e dizia, nossa, mas a gente mal tem pra gente, como que eles ficam fazendo, assim, eu pensava às vezes, né? Mas ele sempre com esse olhar muito generoso, assim, para outros e sempre achando que sempre dá para dividir, sempre dá para compartilhar, sabe? E um olhar para a infância, porque daí eu comecei a pensar, bom, quando que a infância, assim, esse olhar entrou na minha vida, né? Como eu tenho agora, óbvio que não era, mas me lembro de trabalhos de faculdade, enfim, disciplinas que tinha que fazer algum trabalho voluntário, eu sempre buscava alguma entidade, alguma instituição que fosse ligada à criança, assim. Inclusive aqui em Curitiba, na minha pós, foi assim também, e foi muito lindo porque foi uma casa-lar que acolhe mães e filhos, porque entendem do vínculo, assim. E me marcou muito essa experiência de ter observado como as mães ficavam melhores, obviamente, e as crianças no desempenho escolar, e conseguiam passar pelas dificuldades, porque a maioria era caso de violência, por isso que eram retirados das suas famílias, né? Mas a mãe vinha junto e eu achei isso muito incrível. Então, de certo modo, as coisas que o Brincar na Praça trouxe são coisas que já estavam ali na minha vida, né? Então, de formação, eu sou relações públicas, trabalhei alguns anos na organização de eventos e fazendo assessoria de comunicação para entidades de classe, que era com o que eu mais me afinizava, que são aquelas que estão
batalhando pelas coisas do setor, né? Então, por alguns anos, eu coordenava eventos, tipo congresso, seminário, convenção de vendas, que tinham, para mim, era sempre o que me deixava fortalecida para aquele tipo de trabalho, que eu estou colaborando para que um núcleo de pessoas busque soluções para a nossa vida, né? Independente do setor, porque eram de várias áreas. Então, também tem esse meu olhar, assim, acredito, para o que para uma vida mais sustentável, enfim, para o trabalho coletivo, para eu não sei se a palavra certa é minorias, mas assim, para os menos visíveis, assim. Eu nunca fui dos eventos sociais, por exemplo, sabe? Nunca fui do Ibope, assim. Sempre fui mais desse bastidor mesmo, que para mim tinha que ter propósito, né? E aí depois acabei indo morar um tempo em Portugal, de certo modo fazer um resgate também assim, familiar, porque um lado, eu falei um pouquinho antes, de um lado da minha família, que é da minha mãe, e o outro lado do meu pai veio de Portugal, assim. Então tinha aquela coisa, né, que eu pensava, um dia eu quero ir para Portugal, quero conhecer, e acabou surgindo uma oportunidade, eu estudei lá e trabalhei, fiquei lá 2 anos. E nessa época o Antes de Andy, casar, isso. antes de casar, mas o Andy foi também. Ah, vocês já Fomos estavam nós juntos. dois, a gente já estava juntos, e lá a gente começou a morar juntos, assim, depois de um tempo que a gente estava lá, a gente decidiu ir morar juntos. E Que foi uma legal. experiência incrível, assim, em vários aspectos. Aliás, eu sou um Uhum. pouco andarilha, assim, minha família tem isso já morei em várias cidades do Brasil, de criança, assim, Que e de legal. adulta também. Daí voltei de Portugal, e fui morar em Floripa, morei lá 1 ano e pouquinho, não nos adaptamos muito, assim, e aí a gente escolheu Curitiba. E estamos aqui há 7 anos e meio, acredito. E nesse período, quando eu voltei de Portugal, eu comecei a trabalhar com o Endi, né? E foi para mim muito. Não sei se eu já posso ir falando assim, se você Pode. quer. Mas me conta como que você conheceu ele. Conto. Também com sinais da vida. Porque a família do pai dele mora na mesma quadra que a meus pais, assim, que eu morava. Tipo, do quarto dos Uhum. meus pais eu vejo o prédio que a avó e as tias dele vivem e era o escritório que ele trabalhava. Que Uhum. ele e o pai são arquitetos. E eu Em qual nunca, cidade? em Caxias, lá no Rio Grande do Sul. E Uhum. eu nunca tinha visto ele assim, né? Tipo assim, que eu saiba, eu brinco que é cena de filme, que a gente sabe o que vai acontecer e daí vê o casal, um cruza uma rua, outra, e eles não se veem. Ah, E aí, claro, depois eu fui descobrir que meu pai conhecia o pai dele, porque eles estudavam na escola do bairro, essas coisas, né? Mas eu uhum. conheci o Endi em 15 anos atrás já. Então dá 2005, né? 2005. Em 2005, em agosto de 2005, depois de um período de férias de faculdade, assim, que foi um período de férias que eu fiquei bem festeira, aliás, diga-se de passagem, e que daí voltaram as aulas e eu disse para uma amiga minha, assim, eu só cansei dessa coisa de festar, porque não leva a lugar nenhum, e eu sempre fui muito sensível, assim, então eu era daquela que na Que anos, balada mais ou menos? o cara vinha me cantar, no final ele era meu amigo, me pedia conselho, me via na outra festa e dizia, Roberta, tu não sabe o que aconteceu. Que ótimo. Muito engraçado. Mas assim, né, para quem tem um pouco aberto, assim, drena a energia, né? Isso É. eu tinha, acho que 23 anos. Ah, 15 anos atrás. E, enfim, aí uma amiga minha disse assim, ai, Rô, eu tô aqui num evento, era num lugar bem badaladinho, assim, que toda quarta lotava. Ela disse, tu não vai acreditar, hoje não tem ninguém aqui, eu não sei o que aconteceu. E eu disse, isso é conversa sua pra eu ir, né? E ela disse, não, preciso que você venha, preciso de gente e tal. E eu fui, assim. Aí meu professor liberou mais cedo, porque ele passou mal, aconteceu alguma coisa, ele liberou. Então, tudo conspirou. Eu disse, poxa, eu vou então, né? Aí cheguei lá, fiquei assim, com aquela cara de bem-humorada. E aí, de repente, eu vi o Andy, porque ele tinha ido nesse lugar, não por causa da festa da empresa da minha amiga, mas porque ele foi assistir o jogo do Internacional. ah. Mas você já sabia quem ele era ou não? Você viu ele como se Nunca, fosse uma pessoa não. qualquer?
Uhum. Olha só. Aí você viu e brilhou, assim, E daí veio aquela você. vozinha dizendo assim, é ele, é ele. Aí eu Olha só. pensei, gente, tô louca. Agora pendurei mesmo, porque assim, passei umas férias enlouquecida, voltei, querendo voltar para a vida normal e já tô arrumando o marido, tipo assim, né? A Ah, pessoa, ó, não tá isso que normal. é o desejo de casar mesmo. É. Aí De você foi lá amar e falar com ser ele? amada. Eu acho que mais do que casar, eu acho que era o desejo bem de amar e ser amada mesmo, assim. Que Não, e legal. aí não ficou por isso. Aí depois a minha amiga terminou o trabalho dela e no andar de baixo tinha uma discoteca, assim, a gente foi para lá dançar. E aí ele veio conversar comigo e a gente descobriu que ele estava fazendo uma pós com uma das minhas gestoras, que ele tinha uma rede de amigos que era igual a minha, de uma parte de amigos meus, assim, tipo, não sei como eu não conhecia ele realmente. Olha que Só que ele legal. não pediu meu telefone. E eu disse, as pessoas são loucas, o cara passou um tempão falando comigo, todo demonstrou interesse e não pediu nem meu telefone, né? E aí, no dia Aham. seguinte, a minha amiga ligou e disse assim, ai, Beto, eu fiz uma coisa, não sei se tu vai gostar. Essa mesma amiga. Sabe o carinha de ontem? Ele ligou aqui na empresa atrás de mim para pedir teu telefone. E eu achei Ai, que tão amor. bonitinho que eu passei, tá? Então é só para te avisar que fui eu que passei o telefone. Que Enfim. amor. E aí estamos juntos até hoje. Que delícia. Muito legal. Legal. Daí vocês foram para Portugal, então. E aí vocês voltaram casados? Como é que foi? Então a gente foi em 2009, início de 2009, e voltamos ali na virada do ano de 2010 para 2011. Uhum. E a gente voltou só morando juntos mesmo, assim, noivos, na verdade. Aí a gente ficou noivos lá. Assim, bem romantiquinho, bem aguinha com açúcar, mas assim, foi bem legal Lindo, a romântico, que experiência, amor. porque a gente viajou bastante, a gente compartilhou muitas coisas juntos a partir do nosso jeito, né? Sem muita interferência, assim. Que às vezes Uhum. acontecia mais quando a gente namorava na cidade das nossas famílias, porque um pouco do tempo era compartilhando com as famílias, e que é muito Sim. legal, mas que às vezes a gente não consegue ser assim totalmente autêntico ou compartilhar intimidade mesmo, né, do que é o convívio, assim. E aí lá a Sim. gente pôde viver isso. E como é que era a vida de vocês, então, antes de ter filho? Como que era o ritmo? Como que vocês eram? Então, nossa, a gente era assim, sempre foi super parceiro, mas assim, sempre adorou viajar, então sempre inventava alguma coisa de viagem, sei lá, aquela coisa de assistir filme, de fazer jantares, né? De estar, quando morávamos em cidade com os amigos, assim, estar com os amigos, assim. Chegamos a trabalhar juntos, então, apesar de ter sido difícil para mim, depois eu posso contar um pouco isso como profissional. Nossa, a gente foi a gente botava nossas metas e a gente viajava bastante a trabalho e a gente fazia cumprir, era muita parceria, assim, sabe? Não, tinha os momentos mais desafiadores, mas nada como aqueles pós-filhos, que na minha casa acontece, pelo menos. Sim, sim. Legal. E aí vocês tinham sonhos, Beta? Você, assim, você tinha sonhos que antes de ter filhos, assim, você imaginava, você idealizava a sua vida, chegar num lugar ou alguma coisa assim de futuro que era diferente, talvez? Então, eu tive fases assim, né? Então, antes de ir para Portugal, eu tinha, inclusive na época que eu trabalhei em Caxias, eu era muito focada para essa coisa do corporativo. Acho que todo mundo já teve esse momento, né? Quem não é da saúde, assim. Então, muito focada do corporativo, assim, trabalhava muito mesmo, trabalhava inclusive final de semana, à noite, não tinha muita vida social, que quem me trouxe um pouco isso foi o Andy, de dizer assim, nossa, muito legal, mas assim, qual que é o momento que eu também entro aí na sua rotina, né? Então, porque é essas coisas que a gente vai trazendo da nossa própria família, né? Que o nosso valor tá no tanto que a gente trabalha, nas horas que a gente entrega. Então, assim, aquilo de certa forma me nutria, sabe? Uhum. E eu
enfim, fiquei com essa ilusão do mundo corporativo, aí fui morar em Portugal, tive a oportunidade lá, como eu sou da área da comunicação, eu fui fazer não era uma pós, era a graduação mesmo, mas numas cadeiras de jornalismo. E aí eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios. Um estágio que era bem focado em comunicação, assim, eu ser assessora dentro da empresa de comunicação, mas era uma empresa bem pequena, uma coisa assim, muito parecido com o que eu vivi em Caxias, ou ir trabalhar numa indústria, no departamento comercial, não sei o que, eu vou para a indústria, porque agora, né? E aí, nossa, assim, daí aí eu realmente encarei, porque antes em Caxias eu trabalhava numa assessoria, então eu pegava muito o lado bom de você estar numa indústria que tem potência de investir, de fazer coisas, né? E você vê muita coisa acontecendo. Eu não me via como um número, mas quando eu trabalhei lá, estrangeira, por mais que eu tivesse passaporte, assim, então eu sempre era brasileira, daí brasileiro tem aquela coisa da fama. Então, enfim, aí lá ruiu um pouquinho essa coisa do corporativo para mim, que eu disse, afinal, não é bem isso. Mas o Andy voltou para o Brasil para empreender com um sócio português. E ele disse assim, vem comigo pelo menos por um tempo, né? Porque a gente começou a fazer a parte de montar uma empresa, a gente não saiu locando o escritório, acontecia a partir de casa, né? E aí ele disse, no fim aqui em Floripa eu realmente procurei na área de RP, bem aquém, assim, aí eu disse, vamos experimentar. Então a gente fez todo um trabalho de empreender com esse sócio português no Brasil. Então foi uma experiência bem rica, assim. Então eu ainda continuei bem balançada para a coisa do corporativo, mas talvez como realmente empreendedora, mais na área administrativa, só coordenando alguma coisa de comunicação. E aí eu fui fazer uma pós na FGV, assim, super, né, aquela coisa que é uma pós cara, juntei o dinheirinho. E aí toda a aula era, as primeiras coisas que os professores falavam é como que você usa essa disciplina para gerar lucro na sua empresa. Produtividade, lucro, produtividade, lucro. E eu disse, e agora, né? Porque eu não é isso, não é sobre isso. Então, nos trabalhos, eu sempre trazia uma outra visão em meus colegas, tipo, faz o trabalho, sabe? Não fica trazendo questões. E vamos passar de ano? E por outro Boa nota, por lado, favor. sim, e por outro lado, eu não queria desistir, sabe? Porque eu disse assim, puxa, vou largar no meio. E ainda tinha aquela ilusão, né, de ter esse diploma, enfim. E daí o que eu fiz para buscar digamos, algo que me motivasse foi a possibilidade de fazer trabalho voluntário dentro do próprio ISAI. E aí foi muito bacana, porque foi o que mais me moveu, o que mais tanto é que eu fiz além do que precisava, assim, porque era o que me deixava mais feliz nas idas, sabe? Para aquela instituição e para aquele formato. Então, daí eu olhava para as coisas e dizia, eu posso levar isso para lá, assim, posso. Legal. Enfim, só que foi um investimento e tanto. E daí, naquele momento, eu realmente entendi que não me balançava mais. Mas eu ainda estava no projeto familiar, porque a gente tinha essa questão: vou ter filho. E aí eu quero ter tempo para estar com a minha criança. Então eu acho que nesse projeto que a gente está juntos é possível, né? Mas Uhum. na questão profissional pegou muito para mim, porque a partir do momento que eu não queria mais essa coisa do corporativo, o estar juntos me deixava animada, porque a gente podia fazer a empresa crescer, mas também fiquei em dúvida como que isso seria feito, sabe? E aí eu Uhum. disse assim, bom, mas depois que eu tiver o Lucas, eu vou botando as outras coisas em prática, e daí é isso, né? Eu ponho ele no chiqueirinho. Uma amiga minha me falou, nossa, tem um negócio que você vira cama, chiqueirinho, não sei o que. Eu disse, nossa, olha que maravilha, eu levo pro escritório, isso eu ponho ele lá e ele fica ali dentro. E eu fico trabalhando Ah, normal, sabe? claro, como em toda novela, né? Sim. Propaganda de fralda, margarina, sei lá. Super funciona. Aí, né, Alce, como tu deve imaginar, o Indy perdeu a sócia. E aí eu realmente, assim, Tudo mudou. tudo E aí mudou. você teve o Lucas em que ano? Então daí vocês ficaram juntos quantos anos até ter o Lucas? Trabalhando junto, você fala? Ou na É, depois você vida? voltou pro Brasil.
Eu voltei, então, 2011 para 5 anos a gente estava aqui. Para 2016, o Legal, Lucas nasceu em 2016. legal. E foi planejado, vocês se organizaram então, Super, e nossa, deu planejadésimo. tudo. Muito Como foi? planejamento, a pessoa sabe o dia, a hora, tudo, né? Super planejado, não tinha como ser diferente. Mas eu vim descobrir que é a minha lua em Virgem, Luiz, alguma coisa meio com Virgem, não é do Capricórnio isso. É, não é do Capricórnio, com certeza, porque eu sou capricorniana também, e não é assim. É, pois é. É, e aí, então, já estava tudo organizado, inclusive a ideia de que ele ia nascer e você ia continuar com todos os projetos, tudo organizado, tudo direitinho. Conta como foi, então, como foi essa virada para a nova Pois é. Roberta. Então, e aí o Lucas, no final da gestação, eu já comecei a trabalhar de casa, assim. Não, o último mês, na verdade, eu não queria me expor, eu me recolhi mesmo, assim. Fiquei bem introvertida, fiquei mais na minha, então eu fiquei trabalhando a partir de casa. E o Andy continuava indo para o escritório, porque daí a gente tinha um escritório, porque né, você é casado, você trabalha junto, e a gente tinha essa necessidade de ter um escritório, apesar de que os clientes não iam lá, assim. E, enfim, aí o Lucas nasceu em março e foi arrebatador para mim. Realmente é só aquilo tudo muito novo e com certeza romantizei muita coisa, apesar de ter estudado muito. Né? Para mim o parto aconteceu porque com certeza eu estudei muito e decidi que eu ia ter, senão talvez eu tivesse ido quase que para uma eletiva, se eu fosse deixar só o sistema me levar. Então, apesar de toda a consciência, óbvio que eu romantizei muito também, né? Então, quando cai Uhum. tudo aquilo no seu colo, assim. E aí foi interessante, porque foi essa descoberta. Logo no primeiro mês eu fiquei bem focada nele, porque ele nasceu na metade do mês. Então, pensa, eu na questão administrativa, eu organizei tudo no início do mês. Eu disse, bom, na virada do outro mês ali, eu já tô né, a tal da quarentena, já vou estar bem, já vou conseguir fazer minhas coisas. Atrasei conta, não me lembrava das coisas. O Andy dizia, mas me dá que eu resolvo. Eu dizia, mas eu nem me lembro mais, eu não sei onde é que eu anotei. Umas coisas assim, Ah, sabe? então você não se organizou para não trabalhar, você se organizou para trabalhar, Para continuar trabalhar, trabalhando. eu me organizei para trabalhar. Ai, O que 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 a gente doida. se organizou assim para não trabalhar? A gente fez uma poupança para o Andy diminuir o ritmo Ele externo, te assim, de apoiar. saídas, Entendi. para ele estar mais presente. Então, ia diminuir as entradas, porque por mais que seja uma empresa, a gente testou, ter funcionário e tudo, mas a gente chegou numa fase que era realmente profissional liberal. Então a gente se Uhum. organizou nesse sentido, mas eu jurei, Alce, que eu ia continuar normalmente. Eu fiz o E uma teste de coisa que pôr eu o Lucas acho. no sling e trabalhar. E como assim que a criança, com meia hora, não queria mais ficar no sling? Não entendi, não tô entendendo. Meia hora, ele ainda era um anjinho para ficar meia hora. Mas uma coisa que é interessante isso, ele tá com 5, né? O Lucas? 4,5. Hoje você percebe, se você entra na internet, você percebe cursos sobre puerpério, mas até 4 anos atrás, eu vejo pelo Joaquim, gente, eu custei achar alguma coisa sobre isso, até porque a gente nem sabe o nome para procurar, tem muito isso também, né? Sim. Antes da gente passar pelo Sim, negócio, a gente nem sabe o nome daquilo, né? exatamente. Então é muito doido mesmo, a gente acredita que vai ser tudo como acontecia nas novelas, como É. é, e a gente cai do É, cavalo, né? e minha mãe sempre trabalhou muito também, né? Na minha gestação, ela conseguiu ficar 6 meses de licença. Mas na da minha irmã, que ela era já a dona do empreendimento dela e era um restaurante, ela no primeiro mês ela já estava com a barriga no fogão, tipo Olha assim. isso, gente. Então, eu acho que eu achei que era também, é isso, né? É como as coisas vão acontecendo e não sei o que eu pensei, mas me veio de rasteira e foi ótimo, porque eu acho que se eu tivesse muita consciência, porque eu já demorei para engravidar, porque eu já queria todo o cenário ideal perfeito que não Você não ia ter existe. engravidado. É, É. Eu acho que tem muito isso também, né? As coisas chegam até nós, mas a gente tem os filtros, eu acho que muito é do universo que nos deixa filtrar o que realmente a gente precisa saber e o que sim, não. A Lu tá falando aqui, a Luíse, né? Que o Perpera nem sabia o que era esse nome, né? E a Lívia tá falando sim. que ela também caiu nas armadilhas da sociedade, né? Tipo, tem um enxoval, tem isso, tem aquilo, tá tudo Aham. pronto, é só vir. E aí pronto. Essa história de não precisar lavar a cabeça é mentira, tudo que os mais antigos Isso. faziam de se resguardar, a gente fala que é tudo mentira, que é só se vestir, sair trabalhar e tá tudo certo.
né? exato. Cai nessa armadilha mesmo da sociedade moderna, né? Muita gente me Sim, fala assim, ai, por que que nunca me falaram antes? Eu tenho pensado que não é que as pessoas não falavam, as pessoas falam, mas a gente acha que com a gente vai ser diferente. A pode gente não ser. consegue entender que é fisiológico, não consegue entender que Uhum. realmente é algo muito maior. Hormonal, né? Tem algo maior. Hormonal, isso, a gente não consegue entender, que é anímico, né? Que a gente vê bastante isso no círculo de mães. A gente imagina que é aquela pessoa caiu, eu não vou cair, como se fosse uma queda, não é uma queda, é Uhum. algo muito bonito, na verdade, né? Sim. Mas que talvez esse filtro seja até bem o que você falou, para você foi bom, porque talvez você segurasse mais até e talvez nem engravidasse, É, soubesse de pode tudo isso, ser, né? exato. A única coisa que me É, falaram e que eu registrei é que é a coisa do peito, assim, que amamentar também talvez foi até o outro extremo, assim, né? Que amamentar dói muito. Eu tive amigas que tiveram fissuras horríveis e tal. E para mim foi muito difícil mesmo. Na primeira semana eu já tive uma mastite, tive que entrar com antibiótico. Então, assim, primeiro mês foi muito impactante essa questão da amamentação. E daí as pessoas te dizem, dá chupeta. E aí eu tinha estudado algumas coisas e mesmo lido, poxa, no primeiro mês, assim, eu não queria, né? Vou tentar mais um pouco. E aí, antigamente usava-se muito esse recurso, né? Até para as mulheres, eu acho que era uma época que as mulheres estavam indo para o mercado, não sei, imagino, e daí esse recurso realmente facilitou assim a vida. Então, eu acho que para alguns momentos serviu para o seu propósito, né? Mas eu não queria, então me incomodava, apesar da gente não ter tido muitas visitas. Foi aí que eu comecei a me colocar, né? De dizer eu não quero que tenha hum, visita. Fiquei com uma vizinha um tempão de porta, assim, que ela não me olhava, porque ela pediu para o Indy se podia ir, o Indy disse que eu não queria, e daí ela levou para o pessoal. Mesmo os meus pais, eu segurei o máximo que deu, e também não era nada pessoal, era porque eu queria ver como que eu ia agir na situação, né? Eu queria estar ali disponível e sem ficar preocupada se alguém ia me julgar ou não, enfim. Mas a história da chupeta rolou muito, assim, então foi meu primeiro dilema, né? Dá chupeta, não dá uhum. chupeta. Ai, o teu peito vai cair, aquelas coisas, né? Daí começa todo também. Mas você foi bem corajosa, você já era de se colocar assim antes do Lucas? Não, bem pouco. Bem. Fui Ó, que assim, se eu legal. olhar na minha vida, é óbvio que há uma construção e que a gente vai aprendendo, vai ficando maduro, né? Mas o Lucas, Uhum. a maternidade me deu esse encorajamento, assim, de me colocar mais, né? E também observo que do início para agora já melhorei bastante, né? E acredito que ainda tenha muito para melhorar. Mas muito das minhas Uhum. mastites, eu penso que até foi muita coisa calada mesmo, sabe? Que daí bem encontro com a própria sombra. Para mim, esse livro Uhum. foi representa muito do que eu vivi, assim, sabe? Que legal. E aí, então vamos um pouco nisso, assim, o que que você acha que mudou em você depois que o Lucas chegou, depois que você se tornou mãe? Primeiro, eu acho que eu comecei a deixei a minha sensibilidade de fato vir assim, sabe? Porque eu sempre fui mais sensível, mais amorosa, mas assim, isso não tem muito espaço. Ou só tem espaço se você fizer produzir muito. Aí se você ainda for, Hum, né? Porque uma coisa é o personagem que a gente veste, né, da boazinha, eu com certeza vesti, mas eu sou amorosa mesmo, assim, sou sensível. Quando o Lucas veio, isso ficou muito forte em mim e eu me permiti, assim, sabe? Ser mais sensível mesmo, chorar mais, me expor mais, dizer que não estava me fazendo bem. Talvez há uns anos atrás eu nem viria fazer uma live onde eu pudesse eventualmente me expor e alguém dizer, nossa, né, me julgar, assim. Então essa sensibilidade veio depois dele. Acho que essa coisa de dizer não, né, veio mais forte também. Pôr em prática coisas que eu tenho como valores, mas que eu vi, no futuro, quando der, eu faço algo que impacte isso que eu acho importante, sabe? Eu tinha um pouco essa visão distorcida que eu teria que trabalhar, sabe aquela história mesmo, vou trabalhar um monte, tomara que eu trabalhe num lugar que eu gosto, que eu acho legal, mas assim, eu só vou fazer o que eu queira mesmo, e você, sei lá, fazer um trabalho mais a sério, voluntário, o dia que eu estiver bem de vida, o dia que eu umas viagens assim, tinha umas coisas mal
E aí o Brincar na Praça veio para me mostrar que isso tudo realmente são fantasias da nossa cabeça, né? Que E quando a ele surgiu de uma gente, necessidade da maternidade, né? sim, de vida, que a maternidade me deu, mas que eu entendo, compreendo como uma necessidade de humana mesmo, assim, para mim, né? Legal. A característica de a necessidade de me relacionar, a necessidade de pertencer, a necessidade de ir e vir, de me sentir segura. E claro, foi por meio da maternidade, já que antes eu sempre gostei de andar pela cidade e tal, mas assim, eu não ia ao Barigui, né? Ia a parque, fazer o turismo, assim, dar uma caminhada, mas assim, não era de frequentar durante a semana um espaço público, né? E Uhum. aí, quando eu comecei a frequentar com o Lucas a praça, realmente algo mudou em mim e foi gradativo, assim, apesar de eu ter sentido já o impacto num primeiro momento, né? Hoje eu compreendo que aquilo já era algo para mim, já estava me trazendo uma informação. Mas eu sinto que foi gradativo, assim, foi realmente tomando conta, sabe? Isso de Uhum. você sair da sua casa a pé, né? Andar algumas quadras com um bebê, você precisar amamentar e você não ter onde sentar para amamentar, né? Ou se Uhum. tá com um carrinho, ver que não tem guia rebaixada. Então eu comecei a olhar para isso, que sempre foram questões que eu gostei, mas eu sempre procurei assim, isso tem muito cara política, assim, né? Levando por esse lado. E na Uhum. verdade não é isso, é uma construção coletiva, né? Isso reflete a sociedade que nós somos. Quando um pedestre Legal. não tem vez, quando uma mãe não tem onde amamentar, não tem um trocador, os espaços públicos são em geral sujos, isso reflete a sociedade que a gente está construindo, né? E aí Com certeza. nessa experiência eu comecei a realmente, bom, então o que que eu quero, né? Como mulher, como mãe, o que que eu quero que meu filho absorva? E aí comecei realmente a exercitar meus valores, né? Então, será, o que que eu tenho, né? Essa coisa do dizer oi, do cumprimentar, vou falar uma coisa bem boba, né? Até chegar no brincar na praça. Então, assim, o que que eu quero de fato, né? Vai partir de mim, e aí a empatia foi com certeza o que mais aflorou para mim. Eu sempre fui empática, eu me considero uma pessoa empática, mas também dentro de um recorte, porque daí você está sempre na sua bolha, de certo modo, né? E aí quando você vai para um Uhum. espaço, todo dia era uma novidade, assim, quem que vai estar lá hoje, né? Que E legal. aí foi bem bonito. Legal. A gente já vai chegar no profissional, então, para você contar um pouquinho mais do Brincar Tá na Praça bom. também. Não que é, acho que muito do seu profissional fala nesse lugar do Brincar da Praça, mas acho que ele é muito mais, ele fala da pessoa, Fala. Roberta, ela fala da sonhadora e fala do profissional também. Mas antes eu quero que você fale um pouquinho, então, da relação conjugal. Você já contou pra gente, como que vocês eram antes e tal, e eu queria que Uhum. você contasse um pouquinho como que você acha que a maternidade impactou a relação conjugal também, assim, impactou, não impactou, como que você Sim. poderia trazer pra gente? É, Até pra gente se sentir normal. então, para mim impactou no sentido de que a gente era bem, assim, bem azeitado, sabe? Fluía muito, tem divergência, conversa, e assim, muito bem cuidadosos um com o outro, com cuidado com o outro, assim. Talvez a gente até talvez possa ter maternado o meu marido em alguns momentos, assim, que eu acho que às vezes a gente confunde um pouco, né? Então, assim, a Uhum, gente muito. E quando o Lucas nasceu, tudo voltou pro Lucas para mim. Mas o Andy foi muito sensível. Ele sempre me apoiou demais. Então ele ficava ali esperando, assim, tinha algumas iniciativas, mas assim, esperando um pouco eu dizer o que que eu precisava, né? E respeitou demais. Para você ter ideia, até os 7 meses do Lucas, eu entrava no quarto com ele 7h20 da noite e eu só saía no outro dia. O Lucas dormia no meu braço, Alce. Até os 2 meses eu dormia sentada com ele, porque eu jamais ia pôr um bebê na cama, porque não pode pôr o bebê na cama, porque você vai fazendo não sei o que com o seu bebê, pipipi, só que daí eu ficava com o bebê sentada, dormindo de pé, assim, olha com a só, criança, gente. esperando a criança rotar, enfim. Mas assim, ele sempre foi super parceiro, realmente entrou com um papel de pai e me apoiou muito para as coisas que eu queria. Então,
Foi ótimo. Então, o início foi todo muito bom. Ele assumiu as coisas da empresa, que daí foi uma coisa legal para ele também. Porque certamente eu assumia mais coisas do que eu precisava, né? Porque, né, a pessoa Claro. quer. Então, foi muito bom para ele também. Larguei o controle, né? Só uma coisa assim também. Enfim, e aí, com o passar do tempo, eu que assumi mais essa coisa de estudar, de sempre, na verdade, assim. Então, desde o início, eu que estudava, trazia alguma coisa e dizia, quero fazer assim, sei lá, a forma de fazer introdução alimentar, como que a gente vai cuidar da higiene, né? Enfim, ia estudando e ia sempre compartilhando com ele. Quando a criança começa a ficar maior e olhar um pouco mais para o pai, porque ele também esperou o tempo do Lucas, ele nunca foi aquele pai que forçou, sabe? Então, assim, quando o Lucas, ele ia até o limitezinho do Lucas, assim. E aí, quando o Lucas começou a exigir mais ele, aí é verdade também que eu comecei a regular um pouco, né? Então, assim, amor, isso eu acho que tu teria que fazer assim. Os livros dizem que para isso a gente deve agir assim. Então teve um momento um pouco chato nesse sentido, assim, que eu acabei ficando muito querendo fazer muito perfeito dentro do que é para ser. E aí ele começou a ficar um pouco preocupado, me pedindo sempre o que era para fazer. E aí eu me dei conta, não, também não é por aí, né? Então a gente continua Uhum. ajustando a rota. Então eu penso que em geral a gente continua com esse mesmo companheirismo, mas eu nos vejo muito mais cansados, assim, muito menos cuidadosos um com o outro. A gente tem que se olhar e Uhum. combinar, tipo assim, então tá, hoje vamos tentar conversar um pouco, porque sempre um dorme vai fazer a rotina com o Lucas e dorme, e dorme, né? E às vezes Tá cansado, tá aham. cansado. Então, assim, a gente não tem família aqui, a gente é um pouco apegado mesmo. Então, assim, o Lucas dormiu fora de casa uma vez, duas Uhum. vezes, eu acho. Lá na casa da Vivi até, a mãe do Vicente. E agora, no início do ano. Ou seja, já tava com quase 4 anos. Então, isso não tem Uhum. muito tempo pro casal. E algumas vezes que meus pais vieram, a gente saiu, assim, foi dar uma volta, jantar, uma vez foi tomar um drink, assim, e foi muito gostoso. Mas Uhum. imagina, eu fiquei quase 8 meses socada no quarto com a criança, né? Primeira noite que daí eu fiquei um mês observando, o Lucas não tá precisando mais do meu braço. Então acho que eu já posso levantar. Quando eu voltei, assim, o Andy, nossa, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, é que o Lucas realmente está Quem é dormindo. você aqui? Porque dele Você não fazia trabalhava. parte desse momento. Eu não sabia que esse momento ia chegar. Enfim, dele trabalhava à noite, né? Porque dele fazia toda, de dia a gente ficava na função e dele acabava trabalhando à noite, assim. Então eu noto, Hum. agora a gente está numa fase com a pandemia, né, gente? Eu disse assim, não vou ficar focando na pandemia, que senão a live da Alce vai perder o Ibope, a audiência, porque a pandemia, as sombras todas vêm, né? E aí coisas Bem, que a gente como casal também não estava cuidando, também vem. Então assim, às vezes se um se exalta, eu sou muito crítica, assim, eu posso me exaltar, porque eu sou a mãe que estou o dia todo com ele, você não pode se exaltar. Então, assim, às vezes tem uns perrengues aqui, mas em geral a gente é muito companheiro, assim, isso fortaleceu, sabe? Apesar de que legal. tudo e de às vezes a gente achar que, fortaleceu, porque no fundo, se tinha, assim, alguma coisa ainda para tirar e de convenções, a gente realmente ficamos transparentes, assim, sabe? Dentro do que a gente está no nosso processo também, né? Porque sempre tem mais coisa para. Claro. Enfim. Muito legal. Porque, de certa E ele. forma, é isso, né? Você descobre também mais coisas em comum, né? Que é o desejo de criar um filho com esse ou com aquele valor. Tem coisas que vêm para a consciência que às vezes a gente nem sabia que tinha essa busca juntos, né? Isso. Então é muito legal mesmo. Vem num lugar de transparência positiva e vai trazer dores. Porque esse É, processo, por mais que a gente queira, na prática a gente não consegue colocar. E aí é um que vai é, apoiar o outro e ao mesmo tempo mostrar para o outro. Porque tem muita coisa que a gente não vê se eles não nos mostram, né? isso. Então, traz bastante dores também. Ó, a Mela tá aí. Que Oi, gostoso. Mela. Legal. Obrigada, Beta, por trazer aí esse olhar, assim, às vezes na relação conjugal, onde a gente menos quer falar porque envolve outra pessoa, né? E daí você fica pensando, não Sim, sei se a pessoa vai gostar que eu fale ou não. Mas é muito legal porque eu acho que esse lugar de
não, você não pode deixar o filho atrapalhar. A gente escutava muito isso, né? Não pode deixar o filho atrapalhar a relação do marido, da mãe, da esposa e do marido. Gente, isso é impossível. Ou a Uhum. gente olha para isso com qualidade, o que que eu vou fazer com tudo isso, ou a gente vai viver naquela ilusão de que nós Uhum. temos que passar uma imagem, seja para o próprio marido, ou seja para nós mesmas, que é falsa, né? Isso. Porque me falaram que se atrapalhar é porque eu estou fazendo errado. Vai É. atrapalhar, e não é um atrapalhar de que está errado, é algo a mais, não existia isso antes. Então a gente vai ter que se reolhar de novo e se reconhecer de novo como uma família que tem uma pessoa a mais e Isso. coisas mudam, né? E que Tudo tem muda. necessidades e que para o pai também muda muita coisa. E os estudos já mostram, né? O homem que realmente consegue desenvolver o afeto ali com a criança, os hormônios também vêm, né? A ocitocina também vem. Então ele ficou também tomado em muitas coisas. E a gente, em alguns momentos, ficou mais como pai e como mãe. E como É. tendo que resolver coisas do dia a dia, né? E também eu vejo assim que para criança é importante ver os pais na vida real, sabe? Porque não Uhum. tem como vir alguém para nossa vida e as coisas não mudarem em nada. Ou então a gente perder a qualidade do que a criança precisa para desenvolver um ritmo social, por exemplo, sabe? Então isso para Sim. mim, pra gente sempre pegou muito, assim, bom, quanto menor a criança, maior a necessidade que ela tem de ser a prioridade absoluta, assim, né? Então a gente tinha isso muito claro. E claro, assim, eu né, faço terapia, então sempre estou com esse olhar. Então o Andy, às vezes eu que tenho que puxar, mas ele vai, acompanha e está sempre disposto, sabe? E eu Sim. acho que isso E é eu que tá acho a isso. beleza, é amar a pessoa também nos seus defeitos, porque quando nós dois estávamos lá conquistando as coisas e tudo indo bem, é E, muito bom, viajando, belos, é, formosos, é maravilhoso. jovens. É, E é isso, né? Você só vê o que você quer. Ah, isso aí tá ruim, beleza, põe um pano em cima e não vê. E quando vem um filho, isso é impossível. E aí é isso, quero continuar mesmo no feio, né? Mesmo nas sombras, que não tem nada feio, só é, é uma sombra. E aí a gente aprende a amar isso. isso também. E isso é legal, Beta, porque assim, pô, nem todos, acho que cada vez mais os maridos estão abertos para, mas nem todos os maridos têm essa abertura de reconhecer que vai mudar. Né? Eu tenho amigas que dizem, não, eu tive que parar de amamentação porque meu marido queria eu de volta só para ele. E assim, são coisas que se você não consegue trazer para esse conhecimento hoje cada vez mais atualizado de que sim, é natural, sim, é importante, quanto menor a criança, mais ele precisa desse pai e mãe, e que o casal tem como voltar a ser mais um casal daqui a um tempo, né? Mas acho que é uma consciência mesmo que precisa acontecer. E alguém precisa puxar, é uma ilusão a gente achar que os dois vão juntos. Alguém precisa puxar, né? Sim. Porque vai falar mais alto É, para um do que para outro mesmo. até porque eu acho que a gente vive uma sociedade que é machista, né? Assim, não tem como Sim, a gente, eu como mãe de menino, tenho essa preocupação, assim, o que que meu filho tá vendo, né? O que que é o papel do pai e da uhum, mãe? Quem que assume o quê, né? Apesar da gente ter ficado em algumas coisas um pouco tradicional nesse sentido de que eu assumi mais, mas nos afazeres da casa, nos cuidados com ele, a gente se organiza para que o Andy cumpre o papel dele, ele não me ajuda, né? E ele tem isso bem claro, assim. A gente se legal. divide, eu fico com mais coisas, mas ele realmente. E eu acho que isso é uma que a gente tem que desconstruir. E toda vez que um homem pede que essa mulher seja só dele ou tem ciúme do filho, talvez esteja aí uma oportunidade para um trabalho de desenvolvimento pessoal, né? O que ficou mal resolvido lá atrás, né? É, Que eu não porque é dou muito mais conta de ver meu profundo. filho mamar, gente. É muito profundo. E aí É eu vou muito te dizer, profundo. você para de amamentar hoje, amanhã ele vai te pedir outra coisa, ou o contrário, né? Enfim, essas coisas vêm pra gente ir olhando, porque senão é enlouquecedor. É enlouquecedor. Legal, vamos para a profissão? Vamos. Carreira. Quais foram os impactos aí, então, na Roberta profissional? Todo. Isso é outra questão, porque na sociedade, né, a gente, quanto mais a gente produz, mais valor a gente tem. Então, para mim, eu sofri um conflito pessoal muito grande, porque eu ainda carrego um pouco dessa crença comigo, porque eu me critico muito,
Mas a maternidade me arrebatou, assim. Eu sei que algumas mulheres acham que isso não é uma construção, que não existe, mas para mim aconteceu de eu me sentir assim, bom, foquei tudo para aquela criança, não via mais nada na minha frente, assim. E, e aí bancar isso me fez ter que desapegar e sair do controle de todo o resto, assim. E foi muito difícil para mim, sabe? Porque eu acho que eu vejo até pela minha mãe. Na minha casa, minha mãe sempre foi o pilar no sentido de puxar tudo, de profissional, da renda. Então, assim, na casa do Endi, muito essa característica da mãe, porque eu acho que elas vieram nessa geração que conseguiram fincar e dizer, não, eu faço o que eu quero, né? Mas isso respingou para agora ter uma cobrança muito grande. A mulher que quer dar uma segurada não é bem vista, assim. Então eu ouvi de muitas pessoas, mas como assim você não voltou? Como assim o Lucas não vai para uma creche? Eu tive uma amiga que até disse assim, nossa, Beta, nunca esperava isso de ti, como sendo uma coisa horrível, sabe? Aquilo Nossa, que desilusão. na Que hora, assim, decepção. me pegou, mas pegou porque com certeza tinha algo dentro mal resolvido. Mas Uhum. é isso, eu resolvi que eu ia mergulhar, sabe? Eu resolvi, não, é isso, chamem do que quiserem. Eu, tipo, aproveitei. É como se fosse, assim, a desculpa da pandemia. Vou usar a desculpa da pandemia para fazer algumas coisas. Então tá, então eu vou usar essa desculpa para fazer o que eu acredito. E eu acreditei, de fato, que eu precisava viver aquilo. Por mim e por ele, né? Então, muitas Uhum. vezes, pode ser que o colo tenha sido para mim. Pode ser. E tem uma Uhum. cena que foi muito forte para mim, Alce, só para fazer que vem sempre na minha memória. Eu tinha uns 18 anos e a minha chefe na época fez uma ação no orfanato. E aí eu fui. E tinha um bebê chorando num berço enlouquecidamente, assim. E ninguém pegava o neném, ninguém fazia nada com o neném, e o neném chorava, e eu andei por vários lugares, e aquele choro. E aí eu cheguei para alguém e disse, eu posso pegar? E a pessoa me disse, pode, tipo, né? E quando eu peguei aquele bebê, instantaneamente o bebê se enrolou todo e parou de chorar. Oh, meu Deus. E foi, assim, algo que me impactou muito e eu tive que ir embora em algum momento. Eu tentava pôr ele no berço e ele chorava. E eu pegava ele de volta e ele parava de chorar. E é isso, né? Então, assim, e eu não era a mãe dele, ele nunca tinha me visto na frente, eu nunca tinha visto aquele bebê e eu senti uma vontade louca de ficar com aquele bebê. Que maluco, né? Então foi isso, assim, imagina com o meu filho, né? Isso realmente veio para me dizer assim, é o meu tempo de vida. O meu filho só vai ter uma infância uma vez. Eu quero amamentar sim. O Lucas mamou um monte até que eu achei que dava conta. As pessoas criticam, ok. Então eu comecei me liberando, assim, então tá num grupinho que tá muito pesado para mim, então eu vou, né, os incomodados que se retirem. E comecei daí a fazer outras amizades, comecei a viver o que eu achava certo e comecei a parar de olhar para o outro, porque daí você para, né, você faz esse exercício, a vida do outro é a do outro, como essa mãe materna é o jeito dela. E eu fui fortalecendo isso de mim. Então, o profissional, ele ficou como uma responsabilidade que eu tinha umas coisas para fazer. Então, eu virei contas a pagar, contas a receber, até o Indy já assumiu contas a receber, e emiti a nota fiscal. E tô sempre com a minha pilha de coisas da contabilidade para dar conta, sabe? Então, realmente, eu me afastei demais, assim. Não vou dizer que isso é bom, acho que é menos dolorido se você mantém alguma coisa, porque agora, quando eu tenho que retomar, é um trabalho muito maior, né? Porque eu me afastei muito disso tudo, assim. Mas eu não me vejo mais atuando na empresa como eu atuava, e falo isso sinceramente, porque, né, eu e o Andy, a gente já conversou muito. Não faz mais sentido para mim. Foi importante no tempo que aconteceu, mas agora realmente eu tô bem no meu quadradinho e tô assim, tava cheio de planos com brincar na praça, né, para que pudesse crescer, assim. Então é um empreendedorismo que por enquanto era voluntário, né, sem fins lucrativos, assim, com alguns desejos para que eles se profissionalizassem, mas que não precisasse ser cobrado das mães.
que para mim não fazia sentido, assim, não faz sentido, então estava tentando editar o público. E estava estudando, assim, deve ser é uma empresa sem fins lucrativos, é uma empresa normal que tem um braço, que pode ser uma fundação. Eu estudei várias coisas, né? E ainda não tinha tomado nenhuma decisão, estava focada nos editais. E aí também veio a pandemia, me deu uma super rasteira, né, para me mostrar que realmente desapega aí, amiga, né? O controle, você continua querendo controlar demais, assim. Mas para quem teve um filho que fez BLW, então eu também tô desapegando já faz um tempo também, tá? Tô nesse trabalho. Mas eu reconheço, assim, que para mim foi bastante frustrante, acho que essa é a palavra. Uhum. Ter Beta, ficado o projeto congelado. ó, faltam 2 minutos, mas eu quero continuar conversando com você. Você se importa da gente abrir uma nova live só pra gente finalizar com calma? Para mim, tudo bem. Se para você e para Tá. quem tá aqui, tudo bem. Não, acho que sim, porque é muito gostoso ouvir essa história com calma, né? Sem a gente precisar correr, assim. Tá E bom? eu acho que até esse olhar, assim, eu queria que você colocasse um pouco o que do seu profissional tem a ver com brincar na praça também, que eu acho muito legal Tá. pensar nessas habilidades, que muitas Uhum. vezes a gente olha só para a área profissional e você trouxe num quê de propósito, né? E que Sim. depois você passou a ver que poderia também trazer algo como algo financeiro, um retorno financeiro, etc., mas que não necessariamente foi por aí esse começo de usar essas habilidades, essas qualidades que você tinha, né? Que você tem Uhum. como profissional e que você desenvolveu, né? E até um pouquinho disso, assim, por que você acha que agora vai mudar, né? Tipo, a gente tem um achismo, mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, também, Tá esse bom. novo olhar, tá? Eu vou Tá fazer o bom. seguinte, eu vou encerrar essa e já vou abrir outro, pra gente Tô não quebrar aqui. na metade, tá bom? Eu vou encerrar e já abro. Um beijo, até daqui a Beijo. pouco.